Capítulo 7. O coração das trevas. Naturalmente, você deve estar se perguntando por que criminosos condenados cooperariam com agentes federais. Também nos perguntamos isso ao começar o projeto. No entanto, a grande maioria daqueles que procuramos ao longo dos anos concordo conversar conosco, e fazia isso por diversos motivos. Alguns deles realmente se sentem incomodados pelos crimes que cometeram e acreditam que cooperar com um estudo psicológico é uma maneira de fazer reparações parciais e compreender melhor a si mesmos. Acredito que Ed Kemper se encaixe nessa categoria. Outros, como já indiquei anteriormente, são aficionados pela polícia e pela lei e gostam de estar na presença de policiais e agentes do FBI. Alguns acreditam que tirarão algum benefício do fato de estarem cooperando com as autoridades, embora nunca prometêssemos qualquer recompensa. Outros se sentem ignorados e esquecidos, portanto almejam a atenção e o alívio do tédio que nossa visita representa. E alguns simplesmente desejam ter a oportunidade de reviver suas fantasias assassinas nos mínimos detalhes. Queríamos ouvir o que aqueles homens tinham a nos dizer, porém estávamos mais interessados em uma série de perguntas básicas, que discutimos em um artigo que explicava os objetivos do estudo na edição de setembro de 1980 do FBI Law Enforcement Bulletin. 1. O que leva uma pessoa a se tornar um criminoso sexual e quais são os primeiros sinais de alerta? 2. O que serve para encorajar ou inibir a execução de seus crimes? 3. Que tipos de resposta ou estratégias de cooperação das pretensas vítimas são bem-sucedidas com que tipo de criminoso sexual, no sentido de evitar a vitimização? 4. Quais são as implicações para a periculosidade, o prognóstico, a disposição e o tipo de tratamento do criminoso? Compreendíamos que, para esse programa ter algum valor, precisaríamos estar completamente preparados para filtrar instantaneamente o que cada homem nos dizia. Porque qualquer pessoa razoavelmente inteligente, como muitos desses criminosos eram, tenta encontrar no sistema uma brecha que possa usar a seu favor. Vários criminosos em série são bons manipuladores por natureza. Se o fato de ser mentalmente instável pode ajudá-los no andamento do caso, eles podem ser mentalmente instáveis. Se estar arrependido pode ajudá-los no andamento do caso, eles podem parecer arrependidos e contritos. Mas, independentemente de qual caminho lhes parecesse melhor, percebi que todas as pessoas que concordaram em falar conosco eram parecidas. Não tinham mais no que pensar, então passavam muito tempo pensando sobre si mesmas e sobre o que haviam feito, e poderiam recontar tudo para mim nos mínimos detalhes. Nossa tarifa era saber o bastante sobre elas e seus crimes com antecedência, para nos certificar de que estavam falando a verdade, porque também haviam tido tempo o suficiente para construir cenários alternativos que as tornavam muito mais solidárias e inocentes do que os registros indicavam. Em muitas das primeiras entrevistas, depois de ouvir a história de um detento, eu tinha vontade de me virar para Bob Hessler ou quem estivesse comigo e dizer: será que ele foi incriminado falsamente? Ele tinha uma boa resposta para tudo. Será que realmente prenderam o cara certo? Por isso, a primeira coisa que fazíamos quando voltávamos para Quântico era conferir os arquivos e contatar a jurisdição policial local onde o caso transcorria para termos certeza de que a justiça não cometera um grave equívoco. Durante a infância em Chicago, Bob Hessler ficou aterrorizado e intrigado com a morte de Suzanne Degnan, uma menina de 6 anos que havia sido raptada de casa e assassinada. Seu corpo foi descoberto em pedaços nos esgotos de Evanston. Um jovem chamado William Ahrens foi capturado algum tempo depois e confessou o crime, além do assassinato de outras 2 mulheres em um apartamento por conta de assaltos que saíram do controle. Em um dos casos, a morte de Francis Brown, ele havia escrito na parede com batom: pelo amor de Deus me prendam antes que eu mate de novo, não consigo me controlar. Ahrens atribuiu os homicídios a um tal de George Murman, possivelmente uma abreviação de Murderman, assassino, que dizia viver dentro dele. Bob afirma que o caso Ahrens foi provavelmente uma de suas primeiras motivações para se tornar um agente da lei. Depois que o projeto de pesquisa de personalidade criminosa já estava financiado e em andamento, Bob e eu fomos entrevistar Ahrens na penitenciária de Statesville, em Joliet, Illinois. Ele estava preso desde a condenação, em 1946, e havia sido um modelo de bom comportamento desde então, além do primeiro prisioneiro no estado a receber um diploma universitário. Em seguida, passou a buscar uma pós-graduação. Quando o entrevistamos, Ahrens já estava negando qualquer conexão com os crimes, afirmando que havia sido condenado falsamente. Ele tinha uma resposta para qualquer pergunta que fizéssemos, insistindo que tinha um álibi e não chegará nem perto das cenas dos homicídios. Ele foi tão convincente e eu fiquei tão preocupado com a possibilidade de um grave erro de justiça ter sido cometido que, ao voltar para Quântico, vasculhei todos os arquivos sobre o caso. Além da confissão e de outras provas convincentes, descobri que as impressões digitais dele haviam sido encontradas na cena do assassinato de Degnan. No entanto, Ahrens havia passado tanto tempo na sala pensando e criando respostas para todas as perguntas que, se fosse submetido a poligrafo àquela altura, talvez passasse pelo teste sem problemas. Richard Seck, que estava cumprindo múltiplas sentenças de prisão perpétua pelo assassinato de 8 estudantes de enfermagem em uma residência na zona sul de Chicago em 1966, deixou claro que não queria ser agrupado com outros assassinos que estávamos estudando. Não quero estar na mesma lista que eles, disse. São todos loucos. Não sou um assassino em série. Ele não negava o crime, mas queria deixar claro que não era como os outros. E, de certa maneira, Seck tinha razão. Ele não era um assassino em série, do tipo que mata continuamente, com um intervalo cíclico emocional ou de tempo de resfriamento entre seus crimes. Ele era o que caracterizei como assassino em massa, que mata mais de 2 vezes como parte do mesmo ato. No caso de Seck, ele visitou a casa pensando em roubar, em busca de dinheiro para fugir da cidade. Quando Corazon Amural, de 23 anos, abriu a porta, ele entrou à força, com uma pistola e uma faca, dizendo que só iria amarrá-la junto com suas 5 companheiras de apartamento e roubá-las.
Guiou todas para dentro de um quarto. Durante a hora seguinte, outras 3 mulheres voltaram para casa, vindo de encontros românticos e de estudos na biblioteca. Depois de ter todas em seu poder, Sek aparentemente mudou de ideia, embarcando em um frenesi de estupros, estrangulamentos, esfaqueamentos e entalhamentos. A Mural foi a única sobrevivente, encolhendo-se num canto, aterrorizada. Sek perderá a conta de quantas mulheres havia na casa. Depois que ele foi embora, ela foi até a sacada da casa e chamou por socorro. Contou para a polícia sobre a tatuagem com as palavras "Nascido para fazer o inferno" no antebraço do agressor. Richard Franklin Sek foi identificado pela tatuagem ao dar entrada em um hospital da região uma semana depois após uma tentativa fracassada de suicídio. Devido à brutalidade descarada de seu crime, Sek foi alvo de todo tipo de especulação por profissionais das áreas médica e psicológica. A princípio, anunciou-se que tinha um desequilíbrio genético, causado por um cromossomo masculino, Y, a mais, o que supostamente aumentava sua agressividade e seu comportamento antissocial. Essas tendências vêm e vão com certa regularidade. Há mais de 100 anos, os behavioristas da época usavam a frenologia, ou o estudo do formato dos crânios, para prever caráter e habilidade mental. Mais recentemente, acreditava-se que um eletroencefalograma apresentando um padrão repetitivo com picos de 14 e 6 era uma evidência de transtorno de personalidade grave. Ainda não se chegou a um consenso sobre a questão dos cromossomos XYY, mas um fato indiscutível é que uma quantidade enorme de homens apresenta essa composição genética sem evidenciar qualquer agressividade ou comportamento antissocial fora do comum. Além disso, após um estudo detalhado, descobriu-se que não havia nada de anormal na composição genética de Richard Sek. Ele nem sequer tinha um cromossomo Y a mais. Sek, que mais tarde morreu na prisão em decorrência de um ataque cardíaco, não concordou em conversar conosco. O caso dele foi um dos poucos que nos fizeram entrar em contato com o diretor da prisão antes. Ele autorizou nossa ida, mas não achava uma boa ideia avisar Sek sobre a visita. Ao chegar lá, concordamos com o diretor. Conseguíamos ouvir os gritos e xingamentos dele, vindos de uma cela temporária para onde fora levado, a fim de que pudéssemos ver sua cela permanente. Os outros prisioneiros estavam enlouquecidos, em solidariedade a ele. O diretor queria nos mostrar o tipo de pornografia que Sek mantinha em sua cela, mas ele protestava furiosamente por estarem violando seu espaço. Prisioneiros odeiam qualquer coisa que lembre uma revista. Suas celas são os últimos resquícios de privacidade que eles ainda têm. Enquanto caminhávamos pelo pavilhão de 3 andares na cidade de Joliet, com janelas quebradas e pássaros voando na altura do teto, o diretor nos alertou que ficássemos perto do centro do corredor, para que os prisioneiros não nos atingissem com urina ou fezes. Ao notar que aquilo não nos levaria a lugar algum, sussurrei para o diretor que deveríamos continuar seguindo pelo corredor sem parar na cela de Sek. Se tivéssemos que seguir as diretrizes para entrevistas em prática atualmente, talvez não conseguíssemos pegá-lo de surpresa como pegamos. Na verdade, todo o estudo sobre personalidades criminosas seria muito mais difícil de construir hoje em dia. Ao contrário de Kemper e Eirens, Sek não era exatamente um prisioneiro exemplar. Certa vez, construiu um alambique em miniatura improvisado e o escondeu atrás de uma gaveta falsa na mesa de madeira do guarda do pavilhão. O alambique produzia pouquíssimo álcool, mas era o suficiente para emanar um cheiro e enlouquecer os guardas, que não conseguiam encontrar o aparato. Em outra ocasião, ele achou um pardal ferido que havia entrado por uma das janelas quebradas e cuidou dele. Quando o pássaro ficou saudável o bastante para se levantar, ele amarrou um barbante em uma das suas patas e o treinou a se empoleirar no seu ombro. Depois de algum tempo, um dos guardas o avisou que animais de estimação eram proibidos na prisão. "Não posso ficar com ele?", desafiou Sek, caminhando até um ventilador ligado e lançando o pequeno pássaro nas hélices. "Pensei que você gostasse daquele pássaro", disse o guarda, horrorizado. "Eu gostava", respondeu Sek. "Mas, se ele não pode ser meu, não pode ser de ninguém." Bob Hessler e eu nos reunimos com ele em uma sala de entrevistas no presídio de Joliet, acompanhado de seu conselheiro prisional, cuja função é parecida com a de um orientador escolar. Como Manson, Sek escolheu a cabeceira da mesa, sentando-se sobre um aparador para ficar mais alto do que nós. Comecei explicando o que queríamos fazer, mas ele se recusava a falar conosco, preferindo reclamar sem parar sobre a merda do FBI que queria vasculhar a cela dele. Quando olho para esses caras, sentado diante deles à mesa de uma sala de reuniões do presídio, a primeira coisa que tento fazer é visualizar como seria sua aparência e como deveriam soar enquanto cometiam seus crimes. Eu me preparo com antecedência, com todos os arquivos sobre o crime, para saber o que cada um cometeu e do que é capaz, e o que preciso fazer é projetar isso no indivíduo sentado diante de mim. Qualquer interrogatório policial é um tipo de sedução. Cada um dos envolvidos tenta seduzir o outro a dar a ele o que quer. E é preciso avaliar cada indivíduo antes de decidir como abordá-lo. Indignação e julgamento moral não levam a lugar algum. Como assim, seu monstro sádico? Você comeu um braço? É preciso decidir o que atingirá o indivíduo. Em alguns casos, como o de Kemper, você pode ser sincero e direto, desde que deixe claro que conhece os fatos e que ele não pode enganá-lo. Com criminosos como Richard Sek, aprendi a assumir uma abordagem mais agressiva. Enquanto estávamos sentados naquela sala de reuniões e Sek fazia questão de nos ignorar, decidi me direcionar ao conselheiro. Era um homem aberto e sociável, com experiência em amenizar hostilidades. Essas são algumas das qualidades que buscamos em negociadores de reféns. Começo a falar de Sek como se ele nem estivesse na sala. Você sabe o que o seu cara fez? Ele matou 8 bocetas. E algumas daquelas bocetas eram bem bonitinhas. Ele nos privou de 8 gostosas. Acha isso justo? Bob fica visivelmente desconfortável com isso. Ele não quer se rebaixar ao nível do assassino e não acha certo caçoar dos mortos. É claro que concordo com ele, mas, em situações como essa, acho que devemos fazer o que for preciso.
O conselheiro me responde no mesmo tom, e passamos a conversar assim. Soriamos como molex no vestiario do collegio se neo estivésemos falando sobre vítimas de homicídio. O que muda o tom de imaturo para grotesco. Sec nos ouve por algum tempo, depois balança a cabeça, dá uma risadinha e diz, vocês são os loucos do caralho. Acho que a linha que nos separa é muito tênue. A partir dessa abertura, volto-me para ele. Como o diabo conseguiu foder 8 mulheres ao mesmo tempo? O que você toma no café da manhã? Ele nos encara como se fossemos 2 otários. Não comi todas elas. Eles exageraram a história. Só comi uma. A do sofá? Pergunto. Por mais rude e asquerosa que possa parecer, nossa conversa começa a me revelar uma coisa. Primeiramente, embora ele seja hostil e agressivo, a imagem que tem de si mesmo não é a de um sujeito muito machão. Ele sabe que não conseguiria controlar todas as mulheres ao mesmo tempo. É um oportunista. Estuprou uma delas por nada. E, pelas fotos da cena do crime, sabemos que a que ele escolheu estava deitada com o rosto enfiado no sofá. Já era um corpo despersonalizado para ele. Sec não precisou estabelecer nenhum contato humano com ela. Também dá para notar que ele não é um pensador sofisticado e organizado. Não é tão difícil um roubo simples e bem-sucedido sair do controle e se transformar em um homicídio em massa. Ele admite que não assassinou as mulheres em um frenesi sexual, mas para que elas não pudessem identificá-lo. Enquanto as jovens enfermeiras chegavam em casa, ele guardava uma em um quarto e a outra em um armário, como se estivesse guardando cavalos em um curral. Não tinha a menor ideia de como lidar com a situação. O interessante é, ele afirma que o que o levou ao hospital e a ser capturado não representava uma tentativa de suicídio, mas o resultado de uma briga de bar. Sem necessariamente entender muito bem a importância do que está dizendo, ele nos revela que quer ser visto como um machão nascido para fazer o inferno, e não um fracassado patético cuja única alternativa era se matar. Porém, enquanto ouço, começo a remoer toda essa informação na cabeça. Isso não me revela apenas coisas sobre Sec, mas também sobre esse tipo de crime. Em outras palavras, quando eu me deparar com situações semelhantes no futuro, compreenderei melhor o tipo de indivíduo responsável. E esse era o objetivo principal do programa, é claro. Enquanto processávamos os dados do estudo, eu tentava evitar os jargões acadêmicos e psicológicos e me concentrar em conceitos bem definidos, que poderiam ser úteis a agentes da lei. Talvez seja intelectualmente interessante dizer a um detetive local que ele está atrás de um suspeito com esquizofrenia paranoide, mas isso não lhe oferece nada de muito útil para a captura do indivíduo. Uma das principais distinções que criamos tinha a ver com um criminoso ser organizado ou desorganizado, ou demonstrar um padrão variado. Pessoas como Sec estavam começando a nos apresentar o padrão do criminoso desorganizado. Sec nos disse que teve uma infância muito problemática. A única vez que senti que havíamos tocado numa ferida aberta foi quando falamos sobre sua família. Aos 20 anos, ele já havia sido preso quase 40 vezes e se casado com uma menina de 15 anos, com quem teve um filho. Ele a deixou 5 anos depois, irritado e amargurado, e nos disse que só não a matou por acaso, mas assassinou muitas outras mulheres, incluindo uma garçonete em um pé sujo que rejeitara suas investidas. Ele também assaltou e violentou uma senhora de 65 anos poucos meses antes de matar as enfermeiras. Em outra situação parecida, o estupro brutal de uma mulher mais velha nos sugeriria um homem mais novo, talvez até um adolescente, sem muita experiência, confiança ou sofisticação. Sec tinha 26 anos quando cometeu o estupro. À medida que a idade do criminoso aumenta na equação, sua sofisticação e autoconfiança são proporcionalmente reduzidas. Essa foi certamente a impressão que tive de Richard Sec. Embora já estivesse com 20 e tantos anos, seu nível comportamental era de alguém no fim da adolescência, mesmo para um criminoso. O diretor queria nos mostrar uma última coisa antes de irmos embora. Como em outras prisões, havia um experimento em andamento em Joliet para saber se cores de tom pastel seriam capazes de reduzir a agressividade. Havia tanto de teoria acadêmica por trás disso. Mesmo campeões de halterofilismo da polícia não conseguiam levantar a mesma quantidade de peso nessas salas cor-de-rosa e amarelas, conforme foi constatado. Então, o diretor nos leva até uma sala no fundo do pavilhão e diz, a tinta cor-de-rosa supostamente acaba com a agressividade de um criminoso violento. E, quando os colocamos em uma sala assim, eles deveriam ficar muito calmos e passivos. Olhe lá dentro, Douglas, e me diga o que você vê. Vejo que não há muita tinta na parede, observo. Exatamente, responde ele. A questão é que os caras não gostam muito dessas cores. Eles estão descascando a tinta da parede e comendo. Jerry Brudos tinha fetiche por sapatos. Se fosse apenas isso, não haveria problema algum. Mas, por uma série de circunstâncias, como uma mãe dominadora e punitiva, além de suas próprias compulsões, a questão era muito mais profunda, de levemente estranha a mortal. Jerome Henry Brudos nasceu na Dakota do Sul em 1939 e cresceu na Califórnia. Aos 5 anos, encontrou um par de sapatos de salto alto brilhante em um lixão. Ao levá-los para casa e experimentá-los, sua mãe ficou furiosa e disse que ele precisava se livrar daquilo imediatamente. Mas ele os manteve escondidos, até que sua mãe os encontrou e queimou, castigando-o em seguida. Aos 16 anos, já morando no Oregon, Brudos passou a invadir casas da vizinhança frequentemente para roubar calçados femininos, e às vezes, roupas íntimas, que ele guardava e depois vestia. No ano seguinte, foi preso por atacar uma menina que havia atraído para dentro da SU caro porque queria vê-la nua. Ele passou por vários meses de terapia no Hospital Estadual de Salem, onde não o consideraram perigoso. Depois de terminar o ensino médio, serviu brevemente ao exército antes de ser dispensado por problemas psicológicos.
Ele continuava invadindo casas e roubando sapatos e roupas íntimas, por vezes confrontando as mulheres que encontrava e as estrangulando até que desmaiassem, quando, por um senso de obrigação, casou-se com uma jovem com quem recentemente tinha perdido a virgindade. Ele frequentou um curso profissionalizante e passou a trabalhar como técnico em eletrônica. 6 anos depois, em 1968, já pai de 2 crianças e ainda realizando suas buscas noturnas por souvenirs, Brudos atendeu a porta de casa e deu de cara com Linda Lawson, uma menina de 19 anos que vendia enciclopédias e fora parar na casa errada por engano. Aproveitando a oportunidade, ele a arrastou até o porão, a espancou e estrangulou. Depois de matá-la, tirou sua roupa e vestiu o corpo com diversas peças da sua coleção. Antes de desová-lo, afundando no rio Willamette amarrado a uma velha transmissão de carro, ele cortou o pé esquerdo, calçou-o com um dos seus preciosos sapatos de salto alto e o guardou no freezer. Voltou a matar 3 vezes durante os meses seguintes, cortando os seios das vítimas e criando moldes de plástico com eles. Foi identificado por várias universitárias que havia abordado e convidado para sair usando histórias parecidas, sendo preso após uma operação da polícia em um suposto local de encontro. Brudos confessou o que fizera e acabou se declarando culpado quando ficou claro que uma alegação de insanidade mental não funcionaria. Bob Hessler e eu o entrevistamos em sua moradia permanente, na penitenciária estadual do Oregon, em Salem. Ele era corpulento, tinha o rosto arredondado e era educado e cooperativo. Mas, quando perguntei detalhes específicos sobre seus crimes, ele disse que sofrer de hipoglicemia havia lhe comprometido a memória, e não se lembrava de nada do que fizera. Sabe, John, costumo ter essas crises de hipoglicemia, e eu poderia cair do telhado de um prédio sem nem me dar conta do que estava fazendo. No entanto, quando Brudos confessou para a polícia, ele se lembrou muito bem de detalhes nítidos dos crimes e de onde poderiam encontrar os corpos e as provas. Também se incriminou sem querer. Havia pendurado o corpo de uma das vítimas gancho sua garagem, vestido o cadáver com sua roupa e seus sapatos preferidos, depois colocado espelho no chão sabo corpo, para espiar por baixo da saia dela. Ao tirar uma foto da cena, ele acidentalmente capturou a própria imagem no espelho. Apesar de suas afirmações sobre a perda de memória causada por hipoglicemia, Brudos apresentava muitas das características de um criminoso organizado. Isso estava diretamente ligado ao caráter fantasioso que ele já apresentava desde criança. Durante o começo de sua adolescência, morando na fazenda da família, ele nutriu fantasias sobre capturar vítimas em um túnel e forçá-las a fazer o que ele quisesse. Certa vez, conseguiu enganar uma garota e levá-la até o celeiro, onde ordenou que ela se despisse para que ele pudesse tirar uma foto. Observamos esse tipo de comportamento se estender até os crimes que cometeu na vida adulta. Porém, na adolescência, ele era ingênuo demais e sofisticado de menos para pensar em algo além de fotografar suas vítimas nuas. Depois do incidente no celeiro, ele trancou a garota em um espigueiro e voltou algum tempo depois, com uma roupa diferente e outro penteado, fingindo ser Ed, irmão gêmeo de Jerry. Ele soltou a garota apavorada, explicando que Jerry estava passando por terapia intensiva e implorando para que ela não contasse nada a ninguém, ou Jerry se encrencaria e teria outra recaída. Algo que podemos notar em Jerome Brudos, além desse compêndio com a intensificação de suas atividades, é um refinamento contínuo de sua fantasia. Essa foi uma descoberta muito mais significativa do que qualquer coisa que ele pudesse ter nos dito diretamente. Embora criminosos como Kemper e Brudos sejam muito diferentes em termos de objetivos e modus operandi, identificamos em ambos, e em muitos outros criminosos, uma obsessão com os detalhes e um aperfeiçoamento deles de um crime para outro e de um nível de atividade para outro. As vítimas preferenciais de Kemper eram belas universitárias, que ele relacionava mentalmente à própria mãe. Brudos, menos sofisticado e inteligente, se contentava com vítimas ocasionais. Mas ele nutria a mesma obsessão por detalhes, uma obsessão que consumiu a vida dos 2 homens. Durante a vida adulta, Brudos forçou sua esposa, Darcy, a vestir suas roupas fetichistas e a se sujeitar a seus rituais fotográficos, ainda que fosse uma mulher heterossexual e sem propensão a aventuras, que não se sentia à vontade com a situação e morria de medo do marido. Ele nutria fantasias elaboradas de construir uma câmara de tortura, mas precisou se contentar com sua garagem. Mantinha um freezer trancado dentro dela, no qual guardava seus pedaços de corpos preferidos. Quando Darcy fosse preparar carne para o jantar, precisava avisar a Jerry o que queria, para que ele lhe trouxesse. Ela costumava reclamar com os amigos que seria muito mais fácil se pudesse abrir o freezer e escolher o corte de carne que quisesse. No entanto, apesar da inconveniência, ela não achou isso estranho o bastante para fazer uma queixa policial. Ou talvez tenha achado, mas ficou com medo de agir. Brudos era um exemplo quase clássico do criminoso que começa com um comportamento estranho porém inofensivo que progressivamente vai se intensificando, de sapatos escondidos às roupas da irmã e depois à posse de mulheres. Ele começou roubando peças de varais, depois passou a perseguir mulheres que usavam sapatos de salto alto e a invadir casas vazias, culminando no confronto com os moradores, assim que se tornou mais ousado. No início, apenas vestir as roupas já era suficiente, mas depois ele passou a desejar uma emoção mais forte. Na primeira abordagem em público, pediu que garotas deixassem que ele tirasse fotos. Quando uma delas se recusou a se despir, ele a ameaçou com uma faca. Não matou ninguém até surgir a ocasião perfeita com uma vítima tocando sua campainha por acaso. Mas, depois de matá-la e se dar conta da satisfação que o ato lhe trouxe, passou a querer fazê-lo sem parar, aumentando cada vez mais a mutilação do cadáver. Não estou dizendo, claro, que todos os homens que se sentem atraídos por salto-agulha ou ficam excitados com sutiãs e calcinhas de renda preta estejam destinados a uma vida de crime. Se isso fosse verdade, a maioria de nós estaria presa. Mas, como no caso de Jerry Brudos, esse tipo de parafilia pode ser degenerativo, e é também situacional. Vou dar um exemplo. Há algum tempo, perto de onde moro,
O diretor de uma escola de ensino fundamental aparentemente sentia atração por pés de crianças. Ele costumava praticar um jogo com os alunos, vendo quanto tempo conseguia fazer cócegas em seus pés e dedinhos. Se aguentassem por determinado tempo, ele lhes oferecia dinheiro. Isso chamou a atenção dos pais quando algumas das crianças começaram a gastar no shopping sem saber explicar de onde o dinheiro vinha. Quando o diretor foi despedido pela Secretaria de Educação, a comunidade, em sua maioria, protestou. Ele era um cara bonito, tinha um relacionamento normal e estável com a namorada e era querido tanto por crianças quanto por pais. Os professores acreditavam que ele estava sendo acusado injustamente. Mesmo que tivesse uma queda por dedos dos pés, aquilo era algo essencialmente inofensivo. Ele nunca havia abusado de criança alguma ou tentado forçá-la a tirar a roupa. Não era o tipo de pessoa que sequestraria uma criança para alimentar suas perversões. Concordei com essa análise. Nesse sentido, ele não oferecia risco algum à comunidade. Eu já o havia conhecido, era um sujeito simpático e elegante. Mas digamos que, durante um desses jogos, uma menininha reaja mal, comece a gritar e ameace entregá-lo. Em um momento de pânico, ele poderia acabar matando a criança simplesmente por não saber mais o que fazer para controlar a situação. Quando o supervisor da escola entrou em contato com minha unidade pedindo ajuda, eu disse que acreditava que ele havia acertado em demitir o diretor. Na mesma época, fui convidado para ir à Universidade da Virgínia, onde alunas estavam sendo empurradas no chão e tendo seus tamancos roubados em meio à confusão. Ainda bem, nenhuma das mulheres ficará gravemente ferida, e tanto a polícia local quanto a guarda universitária estavam tratando o caso como uma piada. Eu me reuni com eles e com os administradores da universidade e relatei o caso de Brudos e de outros criminosos com os quais tinha experiência, cumprindo minha missão de deixá-los aterrorizados quando fui embora. A atitude oficial mudou drasticamente, e fico feliz em dizer que os incidentes não se repetiram. Ao analisar a progressão criminal de Jerry Brudos, preciso me questionar se a compreensão e a intervenção nos estágios iniciais de alguns desses casos poderiam ter interrompido o processo que se seguiu. No caso de Ed Kemper, sexum assassino serie produzido por uma infância emocionalmente perturbada. Considero o caso de Jerry Brudos um pouco mais complexo. A parafilia específica dele estava visivelmente presente desde a infância. Ele ainda era uma criança pequena quando ficou fascinado por um par de calçados de salto alto que encontrou em um lixão. Mas parte de seu fascínio pode ter vindo do fato de ele nunca ter visto algo igual. Eram sapatos completamente diferentes dos que a mãe usava. Depois, quando ela reagiu com irritação, eles se tornaram um fruto proibido. Pouco depois, ele roubou os calçados da professora. Mas, quando ela descobriu, sua reação o surpreendeu. Em vez de repreendê-lo, ela ficou curiosa para saber por que ele havia feito aquilo. De modo que ele já estava recebendo mensagens mistas de mulheres adultas a respeito do que fazia, e uma compulsão presumidamente inata estava se transformando aos poucos em algo sinistro e muito mais letal. O que poderia ter acontecido se o perigo dessa progressão houvesse sido identificado, e se alguma atitude produtiva tivesse sido tomada para tentar lidar com os sentimentos dele? Quando cometeu seu primeiro assassinato, já era tarde demais. Mas será que o processo poderia ter sido interrompido em algum momento no meio do caminho? Com os estudos e os trabalhos que realizei desde então, tornei-me extremamente pessimista a respeito de qualquer coisa remotamente parecida com reabilitação para a maioria dos assassinos com motivações sexuais. Para que haja qualquer chance de sucesso, algo precisa ser feito em uma etapa muito inicial, antes que eles alcancem o ponto em que a fantasia se torna realidade. Quando minha irmã Arlene era adolescente, minha mãe costumava dizer que era capaz de descobrir muito a respeito dos garotos com quem a filha estava saindo apenas perguntando o que eles achavam das suas mães. Se o garoto declarasse amor e respeito pela mãe, isso provavelmente refletiria em suas relações com outras mulheres em sua vida. Se ele considerasse a mãe uma bruxa, uma vadia ou um pé no saco, era quase certo que trataria outras mulheres da mesma maneira. Pela minha experiência, posso afirmar que minha mãe acertou na mosca. Ed Kemper deixou uma trilha de destruição por Santa Cruz, na Califórnia, antes de finalmente criar coragem para matar a mulher que odiava de verdade. Monte Rissel, que estuprou e assassinou 5 mulheres durante a adolescência em Alexandria, na Virgínia, disse-nos que, se pudesse ter ficado com seu pai em vez da mãe quando o casamento completamente perturbado deles foi por água abaixo, imaginava que teria se tornado um advogado, e não estaria cumprindo prisão perpétua na penitenciária de Richmond, onde o entrevistamos. A partir do caso de Monte Ralph Rissel, fomos capazes de juntar mais peças do quebra-cabeça. Com 7 anos, Monte era o mais novo de 3 filhos à época do divórcio, e sua mãe os tirou de onde moravam e os levou para a Califórnia, onde se casou novamente, passando a maior parte do tempo sozinha com o novo marido e deixando os filhos quase sem a supervisão de adultos. Monte começou a se meter em confusão cedo, pichando frases obscenas na escola, depois usando drogas e atirando em um primo com uma espingarda de chumbinho após uma discussão. Ele afirmou que havia recebido a espingarda de seu padrasto, que, depois do incidente impulsivo, destruiu a arma e golpeou o menino diversas vezes com o cano. Quando Monte tinha 12 anos, o segundo casamento da mãe também se desfez, e a família voltou para a Virgínia. Monte nos disse que acreditava que ele e a irmã eram os responsáveis pelo divórcio. Daquele momento em diante, sua carreira no crime se intensificou. Dirigir sem carteira, assaltos, roubo de carros e, por fim, estupro. Sua transição para assassinatos foi muito instrutiva. Ainda nos últimos anos da escola, ele estava solto incondicional e tinha acompanhamento psiquiátrico para ficar em liberdade quando recebeu uma carta de sua namorada. Durante os anos da escola, ela era um ano à frente dele, e agora estava na faculdade. A carta o informava que o relacionamento havia acabado. Ele entrou imediatamente no carro e dirigiu até a faculdade, onde viu a garota com o novo namorado. Em vez de ter alguma reação patética e descontar a raiva na pessoa que a causou, ele voltou para Alexandria,
fortificou-se com um pouco de cerveja e maconha, depois passou horas sentado no carro, no estacionamento de seu prédio, ruminando o ódio. Ele continuava no carro estacionado por volta das 2 ou 3 da manhã, quando outro veículo apareceu, com uma mulher sozinha ao volante. No calor do momento, Ricel decidiu recuperar o que acabara de perder. Aproximou-se do carro, apontou uma arma para ela e a forçou a segui-lo até uma área isolada próxima ao complexo residencial. Ao narrar suas ações para Bob Hessler e para mim, Ricel permaneceu calmo, ponderado e preciso. Eu tinha conferido seu QI com antecedência e descoberto que estava acima de 120. Para ser sincero, não detectei muito remorso ou arrependimento. Exceto pelos poucos criminosos que se entregam ou cometem suicídio, o remorso costuma ser limitado naqueles que são capturados e presos. Mas ele não tentou minimizar seus crimes, e me pareceu estar realmente nos oferecendo um relato com muita exatidão. Além disso, o comportamento que ele começou a descrever, e continuou descrevendo, continha uma grande quantidade de informações importantes. Primeiramente, o crime ocorreu depois de um evento ou incidente desencadeador, que passamos a chamar de estressor. Passamos a ver esse padrão diversas vezes. Qualquer coisa pode agir como um estressor. Cada um de nós se incomoda com questões diferentes. Mas, como é de se esperar, as duas coisas mais comuns são a perda de emprego ou de uma esposa ou namorada. Estou usando o feminino aqui porque, como já disse, a maioria desses assassinos é homem, por motivos sobre os quais especularei mais adiante. Pelo estudo de pessoas como Monte Ricel, descobrimos que esses estressores estão tão atrelados à dinâmica dos assassinatos em série que, ao vermos certas circunstâncias em uma cena de crime, conseguimos prever com segurança qual foi o estressor naquele caso em particular. No caso investigado por Judd Ray no Alaska, que mencionei no capítulo 4, o timing e os detalhes do triplo homicídio de uma mulher e suas duas filhas jovens leviu Judd a prever que o assassino havia perdido a namorada e o emprego. Ambos os traumas haviam ocorrido. Na verdade, a namorada do sujeito o havia trocado pelo chefe dele, que o demitira para tirá-lo do caminho. Da mesma forma, na noite em que Monte Ricel vê sua garota com um colega de faculdade, ele comete seu primeiro assassinato. Isso, por si só, já é significativo. Mas a maneira e o motivo pelos quais o crime aconteceu nos revelam ainda mais. Por acaso, sua vítima era uma prostituta, o que significava duas coisas. Ela não teria o mesmo medo de fazer sexo com um estranho que alguém de fora da profissão teria. E, mesmo que estivesse assustada, ela provavelmente teria um ótimo instinto de sobrevivência. Portanto, quando ele fica sozinho com ela e se torna claro que sua intenção é estuprá-la, a vítima tenta desmontar a situação, levantando a saia e perguntando ao agressor como ele gosta e qual posição sexual quer que ela assuma. Ela me perguntou como eu queria, diz ele. Mas, em vez de deixá-lo mais gentil ou sensível, esse comportamento apenas o enfureceu. Era como se aquela piranha estivesse tentando tomar o controle. Aparentemente ela fingiu 2 ou 3 orgasmos para amansá-lo, mas isso só piorou a situação. Se ela era capaz de gostar do estupro, isso apenas reforçava a sensação de que todas as mulheres são putas. Para ele, era como se ela tivesse se despersonificado, e a partir disso foi fácil pensar em matá-la. Em contrapartida, ele soltou outra vítima que disse estar cuidando do pai, que sofria de câncer. O irmão de Ricel também tivera câncer, e por isso ele se identificou com a mulher. Ela se personificou para ele, ao contrário da prostituta, ou da jovem enfermeira que Richard Seca atacou enquanto estava deitada com o rosto para baixo no sofá. Isso mostra por que é tão difícil oferecer conselhos gerais sobre o que fazer em uma situação de estupro. Dependendo da personalidade do estuprador e de sua motivação para cometer o crime, a melhor coisa a se fazer pode ser tanto cooperar quanto tentar convencê-lo a desistir. Ou talvez isso só piore as coisas. Resistir ou tentar lutar contra o que chamamos de estuprador de reafirmação de poder pode fazer com que ele pare. Resistir a um estuprador de excitação de raiva quando a vítima não é forte ou rápida o bastante para se livrar dele, pode levar à morte da vítima. Tentar fazer com que o ato pareça prazeroso porque o estuprador é sexualmente desajustado não é necessariamente a melhor estratégia. Esses crimes têm a ver com raiva, hostilidade e afirmação de poder. O sexo é apenas incidental. Apesar de sua raiva, depois de estuprar a mulher que sequestrou no estacionamento, Ricel ainda não tinha decidido o que fazer com a vítima. Mas então ela fez o que muitos de nós consideraríamos ser o mais lógico. Tentou fugir. Isso fez com que ele sentisse ainda mais que ela estava controlando a situação, e não ele. Incluímos a seguinte citação de Ricel em um artigo sobre o estudo no American Journal of Psychiatry. Ela fugiu correndo pelo barranco. Foi então que eu a agarrei. Eu a prendi com uma chave de braço. Ela era maior do que eu. Comecei a enforcá-la. Ela tropeçou. Rolamos ladeira abaixo e caímos dentro da água. Bati com a cabeça dela numa pedra e depois a mantive sob a água. O que estávamos aprendendo era que o comportamento da vítima é tão importante para a análise do crime quanto o do criminoso. Será que aquela era uma vítima de alto ou baixo risco? O que ela falou ou fez? E será que isso o instigou ou repeliu? O que podemos concluir do encontro deles? As vítimas preferenciais de Ricel eram simplesmente pessoas que estavam por perto, dentro ou ao redor de seu prédio. E, depois que matou a primeira vez, isso deixou de ser tabu. Ele se deu conta de que era capaz de fazer aquilo, de gostar daquilo, e de se safar. Se houvéssemos sido chamados para esse caso e estivéssemos traçando um perfil do suspeito, esperaríamos encontrar certa experiência em seu histórico, algum crime violento quase tão grave quanto homicídio, e estaríamos certos. Mas, para falar a verdade, o que provavelmente teríamos errado, pelo menos a princípio, seria sua idade. Quando cometeu o primeiro assassinato, Ricel tinha acabado de completar 19 anos. Esperaríamos um homem entre 25 e 30 anos. O caso de Ricel, portanto, é a prova de que a idade é um conceito relativo em nosso trabalho.
Em 1989, um dos integrantes da minha unidade, Greg M. Secrari, foi indicado para uma série desconcertante de assassinatos de prostitutas em Rochester, Nova York. Trabalhando em estreita colaboração com o capitão Lindy Johnson e uma força policial de primeiro escalão, Greg desenvolveu um perfil detalhado e sugeriu uma estratégia que acabou levando à prisão e à condenação de Arthur Shawcross. Quando revisamos o perfil mais tarde, descobrimos que Greg acertara quase tudo: raça, personalidade, tipo de emprego, vida familiar, carro, hobbies, familiaridade com a região, relacionamento com a polícia. Praticamente tudo, exceto a idade. Greg havia previsto que seria um homem com quase 30 ou 30 e poucos anos, minimamente confortável com o conceito de homicídio. Na verdade, Shawcross tinha 45 anos. Descobriu-se que ele havia passado 15 anos na prisão pelo assassinato de 2 crianças pequenas. Como as prostitutas e os idosos, crianças são alvos vulneráveis, um tempo que o fez permanecer em espera. Meses depois de receber liberdade condicional, ele retomou suas atividades de onde havia parado. Como Arthur Shawcross, Monte Rissel também estava em liberdade condicional quando cometeu seus assassinatos. E, assim como Ed Kemper, conseguiu convencer um psiquiatra de que estava progredindo muito bem, quando, na verdade, estava matando seres humanos. É meio que uma versão doentia da velha piada sobre quantos psiquiatras são necessários para se trocar uma lâmpada. A resposta é: apenas um, desde que a lâmpada queira ser trocada. Psiquiatras e profissionais que tratam de saúde mental estão acostumados a lidar com um relato de autoavaliação dado pelo sujeito no acompanhamento de seu processo, e essa ideia parte do princípio de que o paciente deseja melhorar. Acontece que muitos psiquiatras são bastante fáceis de enganar, e a maioria dos bons profissionais dirá que a única forma relativamente confiável de prever a violência é com um histórico de violência. Uma das coisas que espero que tenhamos alcançado com nosso estudo de personalidade criminal e nosso trabalho desde então é a capacidade de alertar os profissionais de saúde mental das limitações do relato de autoavaliação em casos que envolvem comportamento criminoso. Um assassino ou estuprador em série é, por natureza, manipulador, narcisista e completamente egocêntrico. Ele relatará a um oficial de condicional ou a um psiquiatra prisional qualquer coisa que ele queira ouvir e o que for necessário para que seja solto e possa continuar nas ruas. Enquanto Rissel nos descrevia seus assassinatos seguintes, notamos uma progressão. Ele ficou irritado quando sua segunda vítima o bombardeou com perguntas. Ela queria saber por que eu queria fazer aquilo, por que escolhi ela, se eu tinha uma namorada, qual era o meu problema, o que pretendia fazer. Ela dirigia o carro sob a mira de uma arma, e, como a outra vítima, tentou escapar. Àquela altura, ele se deu conta de que precisaria matá-la, e esfaqueou a mulher diversas vezes no peito. Quando cometeu seu terceiro homicídio, tudo já parecia muito fácil. Ele havia aprendido com suas experiências anteriores e não deixaria que essa vítima falasse com ele. Precisava mantê-la despersonificada. Eu pensei, já matei 2 delas. Por que não matar aquela também? Foi nessa altura de sua progressão que ele soltou a mulher, para que ela cuidasse do pai com câncer. No entanto, nos últimos 2 homicídios, sua intenção estava muito bem estabelecida. Ele afogou uma e esfaqueou a outra, entre 50 e 100 vezes, segundo sua própria estimativa. Como em quase todos os outros casos, Rissel nos mostrou que a fantasia já existia muito antes de os estupros e assassinatos começarem. Perguntamos de onde essas ideias tinham vindo. Ele nos disse que vinham de vários lugares, mas que uma delas viera de suas leituras sobre David Berkowitz. David Berkowitz, conhecido inicialmente como assassino do calibre .44 e em seguida como filho de Sam, quando começou a mandar cartas para os jornais durante seu reino de terror em Nova York, tinha mais a personalidade de um homicida do que propriamente a de um típico assassino em série. Durante quase um ano exato, entre julho de 1976 e julho de 1977, 6 jovens homens e mulheres foram mortos e outros feridos, todos em pontos de encontro românticos e baleados em seus carros com um poderoso revólver. Como vários assassinos em série, Berkowitz era adotado, algo que só foi descobrir quando estava no exército. Ele queria ter sido enviado para o Vietnã, mas acabou na Coreia, onde teve sua primeira relação sexual com uma prostituta e contraiu gonorreia. Ao deixar o exército e voltar para Nova York, passou a procurar sua mãe biológica, que morava com a filha, irmã de David, em Long Beach, Long Island. Para sua surpresa e seu horror, elas não quiseram saber dele. Era tímido, inseguro e agressivo, e estava se tornando um assassino em potencial. Aprenderá a adorar no exercício. Viajou para o Texas e comprou um Charter Arms Bulldog, um revólver calibre .44 grande e poderoso, que fez com que ele se sentisse maior e mais poderoso. Foi até os lixões de Nova York e treinou com sua arma, atingindo pequenos alvos até aprender a atirar bem. E então passou a atuar como um funcionário subordinado dos Correios durante o dia e um caçador durante a noite. Entrevistamos Berkowitz na prisão estadual de Attica, onde ele cumpria penas entre 25 anos e prisão perpétua por cada um dos 6 homicídios depois de se declarar culpado, embora mais tarde tenha negado seus crimes. Ele sofrerá um ataque quase letal na prisão em 1979, quando seu pescoço foi cortado por trás. Precisou levar 56 pontos, e seu agressor nunca foi identificado. Por isso, fomos vê-lo sem aviso prévio, pois não queríamos comprometer ainda mais sua segurança. Com a ajuda do diretor da prisão, havíamos preenchido boa parte de nosso questionário anteriormente, então estávamos bem preparados. Para aquele encontro em especial, levei alguns recursos visuais. Como já disse, meu pai havia trabalhado como gráfico em Nova York e também era presidente do Sindicato de Tipógrafos de Long Island. Então ele me arranjou alguns tabloides que anunciavam as façanhas do filho de Sam em manchetes em letras garrafais. Pego o Daily News de Nova York, depois o passo para ele sobre a mesa e digo: David, daqui a 100 anos ninguém se lembrará de Bob Hessler e John Douglas, mas todos se lembrarão do filho de Sam.
Na verdade, agora mesmo há um caso em Wichita, Kansas, com um cara que matou cerca de meia dúzia de mulheres e chama a si mesmo de estrangulador BTK asterisco. E, sabe, ele anda escrevendo cartas e falando sobre você nelas. Ele cita David Berkowitz, o filho de Sam. Quer ser como você, porque você tem esse poder. Não ficaria surpreso se ele escrevesse para você aqui na prisão. Berkowitz não era exatamente um cara carismático, e estava sempre à procura de um pouco de reconhecimento e realização pessoal. Ele tinha olhos azul claros que sempre tentavam detectar se alguém estava genuinamente interessado, ou apenas caçoando dele. Depois de ouvir o que eu tinha a dizer, seus olhos brilharam. Acontece que você nunca teve a oportunidade de testemunhar no tribunal, continuo, e, por isso, tudo o que as pessoas sabem sobre você é que é um cara mau pra cacete. Mas, com essas entrevistas, sabemos que deve existir um outro lado, um lado sensível, que foi afetado por sua história de vida. E queremos que você tenha a oportunidade de nos contar isso. Ele não demonstra muita emoção, mas fala conosco de maneira um pouco hesitante. Admite que iniciou mais de 2.000 incêndios na região do Brooklyn e do Queens, documentando-os meticulosamente em seu diário. Esse é um dos traços que o aproximam de uma personalidade criminosa. Ele é um bicho do mato, que se entrega a escritas obsessivas de diários. Outro traço é que ele não quer ter contato físico algum com a vítima. Não é um estuprador nem um fetichista. Não está à procura de souvenirs. Se está sentindo algum prazer sexual com isso, é apenas pelo fato de disparar uma arma. Os incêndios que causou, em geral, representavam apenas inconvenientes, como em latas de lixo e prédios abandonados. Como muitos incendiários, ele se masturbava enquanto assistia às chamas, depois voltava a se masturbar quando os bombeiros chegavam para apagá-las. O ato de provocar incêndios também acompanhava os outros dois elementos da tríade homicida, urinar na cama e cometer crueldade contra animais. Sempre considerei as entrevistas prisionais como uma espécie de garimpo. Grande parte do que a gente recolhe são pedrinhas sem valor, mas, se conseguirmos uma verdadeira pepita de ouro, o esforço terá valido a pena. E foi com certeza o que aconteceu no caso de David Berkowitz. O que é realmente muito interessante para nós é que, enquanto ele rondava essas áreas de encontros românticos, em vez de seguir para o lado do motorista, onde normalmente fica o homem do casal, o que representa um risco maior, ele se direcionava para o lado do carona. Isso indica que, ao atirar no veículo com uma postura típica de policial, seu ódio e sua raiva estavam voltados para a mulher. Os múltiplos disparos, como as múltiplas facadas, indicam o grau da raiva. O homem ao volante estava apenas no lugar errado e na hora errada. Provavelmente não havia contato visual algum entre agressor e vítima. Tudo era feito à distância. Ele conseguia possuir a mulher que estava em suas fantasias sem nunca precisar personificá-la. Igualmente interessante, outra pepita dourada que se tornou parte de nosso conhecimento geral sobre assassinos em série, é o fato de Berkowitz nos ter dito que suas caçadas eram noturnas. Quando ele não conseguia encontrar uma vítima ocasional, que estivesse no lugar errado e na hora errada, voltava para áreas onde havia sido bem-sucedido em oportunidades anteriores. Regressava a uma cena de crime, muitos dos outros voltavam para locais de desova de corpos, ou para o túmulo de uma das vítimas, e rolava simbolicamente na terra para reviver aquela fantasia diversas vezes. Trata-se do mesmo motivo que leva outros assassinos em série a tirar fotos ou filmar os próprios crimes. Depois que a vítima está morta e seu corpo já foi desovado, eles querem reviver a emoção, continuar representando a fantasia, repetindo o ato continuamente. Berkowitz não precisava de joias, de roupas íntimas, de pedaços de corpos nem de qualquer outro souvenir. Ele nos relatou que revisitar o local já era o bastante. Voltava para casa, se masturbava e revivia a fantasia. Essa informação foi muito útil para nós. Agentes da lei sempre haviam especulado que assassinos voltavam às cenas dos crimes, mas não conseguiam provar nada ou explicar por que exatamente eles faziam isso. Estudando sujeitos como Berkowitz, começamos a descobrir que estávamos certos, mas talvez não pelas razões que suspeitávamos. O remorso certamente pode ser uma das motivações desse retorno. Mas Berkowitz nos mostrou que é possível haver outras. Quando compreendemos por que um determinado tipo de criminoso pode revisitar uma cena de crime, conseguimos começar a planejar estratégias para lidar com ele. O nome filho de Sam veio do bilhete toscamente escrito, endereçado ao capitão de polícia Joseph Borelli, que mais tarde se tornou chefe de detetives do Departamento de Polícia de Nova York. O bilhete foi encontrado perto do carro das vítimas Alexander Esaú e Valentina Suriani, no Bronx. Como as outras vítimas, ambos foram mortos com tiros a queima-roupa. O bilhete dizia: "Estou profundamente magoado por você me chamar de odiador de mulheres. Não sou. Mas sou um monstro. Sou o filho de Sam. Sou um pestinha. Quando o pai Sam fica bêbado, ele fica malvado. Ele bate na família. Às vezes ele me amarra nos fundos da casa. Outras vezes ele me tranca na garagem. Sam Adora Bieber sang. Saia e mate", ordena o pai Sam. Algumas jazem atrás da nossa casa. A maioria jovens, estupradas e abatidas. Seu sangue drenado, agora apenas ossos. Papai Sam também me mantém trancado no sótão. Não posso sair, mas olho pela janela do sótão e vejo o mundo girar. Me sinto como um forasteiro. Estou em uma frequência diferente da de todos os outros, programado para matar. No entanto, para me deter vocês precisam me matar. Um alerta para toda a polícia. Atirem em mim primeiro. Atirem para matar ou saiam do meu caminho porque vocês morrerão. Papai Sam é velho agora. Ele precisa de um pouco de sangue para preservar a sua juventude. Ele já teve muitos ataques cardíacos. Ai, meu coração, ele dói, filhão. Sinto saudade da minha bela princesa mais do que tudo. Ela está descansando na casa da Nossa Senhora. Mas a verei em breve. E eu sou o monstro, Belzebu. O gigante gorduxo. Eu adoro caçar.
espreitando as ruas à procura de uma presa atraente, carne saborosa. As mulheres do Queens são as mais bonitas. Devo ser a água que elas bebem. Vivo para a caça, minha vida. Sangue para o papai. Senhor Borelli, senhor, não quero mais matar. Não, senhor, não mais, mas preciso, honra teu pai. Quero fazer amor com o mundo. Amo as pessoas. Não pertenço à terra. Devolva-me aos violentos. Para as pessoas do Queens, amo vocês. E quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe vocês nesta vida e na próxima. E por agora digo adeus e boa noite. Polícia, permita-me assombrar vocês com estas palavras. Eu voltarei. Eu voltarei. A ser interpretado como bang, 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 ugh. Vaso criminoso, senhor monstro. Esse Zé Ninguém desprezível se tornou uma celebridade nacional. Mais de 100 detetives se reuniram em uma equipe que ficou conhecida como Força Tarefa Ômega. Suas comunicações desvairadas e delirantes continuaram, incluindo cartas para jornais e jornalistas, como o colunista Jimmy Breslin. A cidade estava aterrorizada. Ele nos disse que ficava muito excitado na agência de correio, ouvindo as pessoas falarem do filho de Sam sem saber que ele estava ali, presente no mesmo lugar. O ataque seguinte ocorreu em Bayside, Queens, mas tanto o homem quanto a mulher sobreviveram. 5 dias depois, um casal do Brooklyn não teve a mesma sorte. Stacy Moskowitz foi morta na hora. Robert Violante sobreviveu, mas perdeu a visão. O filho de Sam finalmente foi capturado porque estacionou o seu Ford Galaxy perto demais de um hidrante na noite de seu último assassinato. Uma testemunha no local se lembrou de ver um policial emitindo uma multa e, quando ela foi rastreada, levou diretamente a David Berkowitz. Ao ser confrontado pela polícia, ele apenas disse, bem, vocês me pegaram. Depois de preso, Berkowitz explicou que Sam era uma referência ao vizinho, Sankar, cujo labrador preto, Harvey, aparentemente era um demônio de 3.000 anos que ordenava que David matasse. Ele chegará inclusive a atirar no cachorro com uma pistola calibre .22, mas o animal sobreviveu. Berkowitz foi instantaneamente diagnosticado como esquizofrênico por boa parte da comunidade psiquiátrica, e várias interpretações diferentes foram dadas às suas diversas cartas. Aparentemente, a bela princesa da primeira carta era uma das suas vítimas, Dona Láurea, cuja alma Sam prometera para ele depois que fosse morta. Mas, na minha opinião, para além do próprio conteúdo, o mais importante das cartas era a maneira como sua caligrafia mudava. Nas primeiras cartas, ela é organizada e ordenada, depois se degrada cada vez mais até se tornar praticamente ilegível. Os erros de ortografia se tornam cada vez mais frequentes. É como se duas pessoas diferentes as tivessem escrito. Também mostrei isso para ele. Ele nem havia notado. Se eu estivesse fazendo a análise de seu perfil, assim que percebesse a degradação na caligrafia, saberia que ele estava vulnerável, prestes a se descuidar, a cometer um erro bobo, como estacionar na frente de um hidrante, que poderia ajudar a polícia a capturá-lo. Esse ponto vulnerável seria o momento certo para adotar uma estratégia proativa. Acredito que o motivo que levou Berkowitz a se abrir para nós foi a extensa pesquisa que fizemos sobre o caso. Bem no começo da entrevista, chegamos ao assunto do cachorro de 3.000 anos que o levou a cometer os crimes. A comunidade psiquiátrica havia aceitado a história sem questionar e acreditava que ela explicava suas motivações. Mas eu sabia que essa história só havia surgido depois da prisão. Era a saída dele. Portanto, quando começou a tagarelar sobre o cachorro, respondi apenas, David, pare com esse papo furado. O cachorro não teve nada a ver com isso. Ele sorriu e acenou com a cabeça, admitindo que eu estava certo. Havíamos lido várias dissertações psicológicas longas a respeito das cartas. Uma delas o comparava ao personagem Jerry na peça A História do Jardim Zoológico, de Edward Albee. Outra tentava decifrar sua psicopatologia analisando a escrita palavra por palavra. Mas David arriscava jogar bolas curvas para todos eles, que tentavam rebater, mas erravam. A verdade era que David Berkowitz estava com raiva da maneira como fora tratado pela mãe e por outras mulheres na vida, e se sentia desajustado perto delas. Sua fantasia de possuí-las desabrochou em uma realidade mortal. Para nós, a importância estava nos detalhes. Por conta da habilidosa administração dos recursos do Instituto Nacional de Justiça por Bob Hessler e da compilação de entrevistas organizada por Burgess, conseguimos completar um estudo detalhado de 36 indivíduos até 1983. Também coletamos dados de 118 de suas vítimas, a maioria mulheres. A partir desse estudo, desenvolvemos um sistema para uma melhor compreensão e classificação de criminosos violentos. Pela primeira vez na história, podíamos começar realmente a ligar o que se passava na cabeça de um criminoso às evidências que ele deixava em uma cena de crime. Isso, por sua vez, nos ajudou a caçá-los de maneira mais eficiente e capturá-los e processá-los legalmente de forma mais efetiva. O estudo começou a abordar algumas das questões mais antigas sobre loucura e sobre que tipo de pessoa faria uma coisa daquelas. Em 1988, expandimos nossas conclusões e as organizamos em um livro chamado Sexual Homicide, Patterns and Motives Homicídio Sexual, Padrões e Motivações. No momento em que escrevo isto, o livro está na sua sétima edição norte-americana. Mas, independentemente do quanto aprendemos, como admitimos na conclusão do livro, este estudo gera muito mais perguntas do que respostas. A jornada para o interior da mente do criminoso violento ainda é algo a ser desbravado continuamente. Assassinos em série são, por definição, assassinos bem-sucedidos, que aprendem com a própria experiência. Precisamos apenas ter certeza de que estamos aprendendo mais rápido do que eles. Capítulo 9. O assassino terá distúrbio de fala.
Em algum dia de 1980, li um artigo no jornal local sobre uma idosa que, além de violentada sexualmente, fora espancada por um estranho que invadira sua casa e a deixará para morrer junto com seus 2 cachorros, mortos a facadas. A polícia acreditava que o criminoso havia passado bastante tempo na cena do crime. A vizinhança ficou chocada e indignada. Alguns meses depois, ao retornar de uma viagem de carro, perguntei a Pam, como quem não quer nada, se ela tinha alguma notícia sobre o caso. Ela me disse que não havia nenhuma novidade, nem qualquer suspeito mais concreto. Comentei que era uma pena, porque, pelo que ouvirá falar, uma solução parecia possível. A jurisdição do caso não era federal, e ninguém havia nos chamado para trabalhar nele, mas, como morador da região, decidi tentar ajudar de alguma maneira. Visitei a delegacia, apresentei-me aos policiais, contei para o delegado o que eu fazia e perguntei se poderia conversar com os detetives encarregados do caso. Ele aceitou minha oferta de bom grado. O detetive responsável se chamava de Martin. Ele me mostrou as fichas do caso, incluindo as fotos. A mulher tinha realmente sido esmurrada. Enquanto estudava o material, comecei a elaborar uma imagem mental do criminoso e da dinâmica do crime. Certo, digo aos detetives, que me escutam educadamente, mas com um tanto de desconfiança, eis o que acho do criminoso. Ele é um estudante de 16 ou 17 anos. Sempre que encontramos uma vítima de agressão sexual idosa, procuramos um criminoso jovem, um pouco inseguro e sem muita experiência. Uma vítima mais jovem, forte e desafiadora seria intimidante demais para ele. Será alguém desarrumado, descabelado e desalinhado de maneira geral. O que terá acontecido na tal noite é que ele não tinha para onde ir depois que sua mãe ou seu pai o chutou para fora de casa. Ele não irá muito longe nessa situação. Em vez disso, procurará o abrigo mais próximo e acessível. Não tem nenhum amigo, namorada ou alguém que o acolha até que os problemas em casa se resolvam. Mas conforme caminha pelas ruas, sentindo-se infeliz, impotente e irritado com a situação, ele vai se deparar com a casa dessa senhora. Sabe que ela mora sozinha, já fez algum serviço na casa dela. Sabe que ela não representa uma grande ameaça. Então ele vai invadir a casa. Talvez ela proteste, talvez comece a gritar com ele, talvez esteja apenas aterrorizada. Seja lá qual for a reação, ela o excita e lhe dá poder ao mesmo tempo. Vai querer mostrar a si mesmo e ao mundo o que significa ser um homem. Tentará penetrá-la, mas, como não conseguirá, vai começar a espancá-la, decidindo em algum momento que é melhor ir até o fim, porque ela pode identificá-lo. Não estará usando máscara. Será um crime impulsivo, não planejado. Mas ela ficará tão traumatizada que, apesar de sobreviver, não conseguirá descrever o criminoso à polícia. Depois do ataque, ele ainda não terá para onde ir, mas ela certamente já não será uma ameaça. Ele sabe que ela não receberá visitas aquela noite, então vai permanecer lá, comendo e bebendo, porque já vai estar com fome a essa altura. Paro a narrativa e falo para eles que há alguém solto lá fora que se encaixa naquela descrição. Se conseguirem encontrá-lo, terão o criminoso. 2 detetives se entreolham. Um deles sorri. Você por acaso é vidente, Douglas? Não, respondo, mas meu trabalho seria muito mais fácil se eu fosse. Porque uma vidente chamada Beverly Newton esteve aqui há algumas semanas e disse praticamente a mesma coisa. Além disso, minha descrição realmente coincidia com alguém que morava perto dali e que havia sido considerado suspeito. Depois da nossa reunião, eles o entrevistaram de novo. Não havia provas suficientes para detê-lo, e não conseguiram uma confissão. Pouco tempo depois, o suspeito deixou a região. O delegado e os detetives queriam saber como eu havia chegado a uma descrição tão detalhada se não era vidente. Parte da resposta era que, àquela altura, eu já tinha visto um número suficiente de casos violentos contra todo tipo de gente, já havia correlacionado inúmeros detalhes entre eles e já entrevistara criminosos violentos o bastante para ter em mente um padrão do tipo de crime que é cometido por qual tipo de pessoa. Mas, é claro, se as coisas fossem tão simples assim, poderíamos ensinar a análise de perfis por meio de um manual ou oferecer um programa de computador à polícia que criasse uma lista de características suspeitas para qualquer sequência de dados fornecidos. No entanto, a verdade é que, apesar de com frequência usarmos computadores em nosso trabalho, que são capazes de realizar coisas de fato impressionantes, eles simplesmente não conseguem fazer atividades mais complexas, e talvez nunca consigam. Analisar perfis é como escrever. Você pode inserir todas as regras de gramática, sintaxe e estilo em um computador, e, mesmo assim, ele não será capaz de escrever um livro. O que tento fazer em cada caso é absorver todas as provas com as quais posso trabalhar, como os relatos de caso, as fotos e descrições da cena do crime, os depoimentos das vítimas ou protocolos da autópsia, e depois entrar de forma mental e emocional na cabeça do criminoso. Tento pensar como ele. Não sei exatamente como isso acontece, assim como escritores feito Tom Harris, que se consultaram comigo ao longo dos anos, também não sabem exatamente de que maneira seus personagens ganham vida. Se existe algum elemento de evidência nisso, não o rejeitarei, mas acho que tem mais a ver com pensamento criativo. Volta e meia, videntes colaboram com investigações criminais. Já vi isso funcionar. Alguns têm a capacidade de inconscientemente focar em detalhes específicos sutis de uma cena de crime e a partir disso tirar conclusões lógicas, assim como eu mesmo tento fazer e treinar minha equipe. No entanto, sempre aconselho os investigadores a usar videntes como ferramenta investigativa apenas como último recurso. E, caso decidam usá-los, que neo os exponam a policiais e detetives que conhecem os detalhes do caso. Porque bons videntes são especialistas em captar pequenas pistas não verbais, e um deles poderia deixá-lo impressionado apenas devolvendo fatos que você já sabe sobre o caso, ganhando credibilidade sem necessariamente oferecer informações novas. No caso dos infanticídios de Atlanta, centenas de videntes apareceram na cidade e ofereceram seus serviços à polícia. Eles apresentaram todo tipo de descrição de assassinos e métodos.
No FIM, descobre USC que nem havia chegado nem perto de verdade. Na mesma época da minha reunião com a polícia local, departamentos da região ao redor da Baía de São Francisco me chamaram para trabalhar na investigação de uma série de assassinatos em áreas muito arborizadas, ao longo de trilhas que eles haviam conectado e atribuído a um suspeito desconhecido que apelidaram de Matador da Trilha. As mortes haviam começado em agosto de 1979, quando Eda Kane, uma executiva de banco de porte físico-atlético que tinha 44 anos, desapareceu enquanto fazia uma trilha sozinha pela encosta leste do Monte Tamalpais, uma linda montanha voltada para a Ponte Golden Gate e a Baía de São Francisco, apelidada pela população de Dama Adormecida. Como Kane não voltou para casa à noite, seu marido, preocupado, ligou para a polícia. O corpo foi encontrado por um cão policial na tarde do dia seguinte, no exceto por uma meia e com o rosto voltado para o solo em uma posição de quem estava de joelhos, como se implorasse pela própria vida. O médico legista determinou que a causa da morte havia sido um único tiro na nuca. Não havia evidência alguma de agressão sexual. O assassino roubou 3 cartões de crédito e $10, mas deixou o anel de casamento e outras joias. Em março do ano seguinte, o corpo de Barbara Schwartz, de 23 anos, foi encontrado no parque do Monte Tamalpais. Ela havia levado diversas facadas no peito, enquanto aparentemente também estava de joelhos. Em outubro, Anne Alderson, de 26 anos, não voltou de uma corrida ao redor do parque. Seu corpo foi encontrado na tarde seguinte, com uma ferida de bala no lado direito da cabeça. Ao contrário das vítimas anteriores, Alderson estava completamente vestida, com o rosto voltado para cima, apoiada em uma pedra, e a única coisa faltando era um brinco de ouro na orelha direita. O zelador que cuidava do parque e morava ali, John Henry, disse que a vira sentada sozinha no anfiteatro do parque no que seria a última manhã de sua vida, assistindo ao nascer do sol. 2 outras testemunhas a viram a menos de 800 metros de onde o corpo de Eda Kane fora encontrado. Um dos mais evidentes suspeitos era Mark M. Sederman, cuja mãe inválida e o irmão esquizofrênico foram encontrados mortos a tiros em sua cabana no Monte Tamalpais. Depois de fugir da polícia por 11 dias, M. Sederman se entregou para o detetive capitão Robert Gaddini, de Marin County. Os detetives conseguiram conectá-lo aos assassinatos de sua família, mas, embora ele tivesse muitas armas, nenhuma delas era compatível com os calibres .44 e .38 usados nos casos do Matador da Trilha. E então os homicídios voltaram a acontecer. Em novembro, Shauna Mai, de 25 anos, não apareceu para um encontro com 2 colegas de caminhada no Parque Point Reyes, alguns quilômetros ao norte de São Francisco. 2 dias depois, uma equipe de busca encontrou seu corpo em uma cova rasa, ao lado do cadáver em decomposição de outra mulher, Diana O'Connell, uma nova-iorquina de 22 anos que desaparecera no parque um mês antes. Ambas as mulheres haviam sido baleadas na cabeça. No mesmo dia, outros 2 corpos foram encontrados no parque, identificados como os de Richard Stowers, de 19 anos, e sua noiva, Cynthia Moreland, de 18. Ambos desaparecidos desde meados de outubro. Os investigadores determinaram que o casal havia sido assassinado no mesmo fim de semana que Anne Alderson, no feriado do Dia de Colombo. Os primeiros assassinatos já haviam aterrorizado as pessoas que faziam trilha na área, levando à colocação de placas que alertavam as pessoas, especialmente as mulheres, a não entrarem na mata sozinhas. Mas, depois da descoberta de 4 corpos em um único dia, a coisa pegou fogo. O xerife de Marin County, J. Albert Ovenstein Jr., coletou diversos relatos de testemunhas que tinham visto as vítimas com homens estranhos pouco antes de suas mortes. Porém, em alguns pontos decisivos, como idade e traços faciais, as descrições não batiam umas com as outras. Isso, aliás, não é tão incomum, mesmo em assassinatos únicos, e muito menos em homicídios múltiplos ao longo de vários meses. Óculos bifocais incomuns foram encontrados na cena do homicídio de Barbara Schwartz, e parecia pertencer ao assassino. Ovenstein divulgou informações sobre os óculos e os graus, enviando folhetos para todos os oftalmologistas da região. Aparentemente, as armações eram do tipo distribuído em prisões. Então o capitão Gaddini contatou o Departamento de Justiça do Estado da Califórnia para tentar identificar todos os detentos soltos recentemente com um histórico de crimes sexuais contra mulheres. Várias jurisdições e agências, inclusive o Escritório Regional de São Francisco do FBI, passaram a trabalhar de forma ativa no caso. A imprensa começou a especular que talvez o matador da trilha fosse a mesma pessoa chamada de assassino do Zodíaco, de Los Angeles, que ainda era um suspeito desconhecido, mas que estava inativo desde 1969. Talvez o Zodíaco tivesse ficado preso por algum outro crime durante todo aquele tempo e houvesse sido solto sem querer por agentes penitenciários. Mas, ao contrário dele, o matador da trilha não sentia necessidade de provocar a polícia ou de se comunicar com ela. O xerife Ovenstein chamou o Dr. R. William Matisse, um psicólogo de Napa, para analisar o caso. Ao notar os aspectos ritualísticos dos assassinatos, o Dr. Matisse disse esperar que o criminoso guardasse souvenirs, e que qualquer pessoa identificada como suspeito deveria ser seguida por uma semana antes de ser presa, porque talvez levasse à polícia a arma usada nos assassinatos ou alguma outra prova. Quanto à sua aparência e suas características comportamentais, Matisse descreveu um homem bonito, que se portava como alguém que tinha vencido na vida. A partir dos conselhos de Matisse, Ovenstein e Gaddini montaram várias armadilhas proativas, incluindo usar guardas florestais travestidos de mulheres nas trilhas, mas nada estava funcionando. A pressão pública sobre a polícia era intensa. O xerife anunciou ao público que o assassino ficava de tocaia à espera de suas vítimas e as torturava psicologicamente antes de matá-las, provavelmente forçando-as a implorar por suas vidas. Quando a agência residente de San Rafael do FBI pediu a ajuda de Quântico, seu primeiro contato foi com Roy Azelwood, nosso principal especialista em estupro e violência contra mulheres. Roy era um cara sensível e humanitário, e o caso o afetou profundamente.
Lembro-me dele descrevendo o caso para mim enquanto voltávamos para o nosso escritório, vindos do edifício de salas de aula onde ele tinha acabado de ministrar um curso da Academia Nacional. Pareceu-me que Roy se sentia pessoalmente responsável, como se os esforços conjuntos do FBI e de cerca de 10 agências locais não tivessem sido suficientes, como se fosse ele o único responsável por desvendar o caso e intimar o criminoso. Ao contrário de mim, Roy trabalhava meio expediente dando aulas. Àquela altura, eu já havia abandonado quase todo o meu trabalho como professor, e era o único analista de perfis trabalhando ativamente e em tempo integral nos casos da unidade de ciência comportamental. Por isso, Roy pediu que eu viajasse até São Francisco para colaborar com a polícia de lá na região onde os crimes estavam acontecendo. Como já mencionei, frequentemente há certo ressentimento quando o FBI é chamado para um caso. Parte disso é um resquício dos tempos de Hoover, quando as pessoas muitas vezes sentiam que o FBI chegava e tomava conta da investigação de casos de grande importância. Minha unidade não pode se juntar a uma investigação a menos que seja convidada pela agência que tiver a maior jurisprudência sobre o caso, seja ela um departamento local de polícia ou o próprio FBI. Mas, no caso do matador da trilha, o departamento do xerife de Marin County havia envolvido o FBI logo de início, e, com o tipo de atenção que os casos estavam recebendo da imprensa, acredito sinceramente que ficaram felizes em ter alguém como eu para tirar o holofote deles, pelo menos por algum tempo. No escritório do departamento do xerife, revisei todo o material do caso e as fotos das cenas dos crimes. Fiquei especialmente interessado nas observações do detetive sargento Rich Keaton, de Marin, que notava que todos os assassinatos pareciam ter ocorrido em locais reservados e muito arborizados, com densas copas de árvores cobrindo quase todo o céu. Nenhuma dessas áreas podia ser acessada de carro, só a pé, por trilhas de pelo menos 1,5 km de extensão. A cena do assassinato de Annie Alderson ficava relativamente próxima a uma estrada de serviço, que era um atalho para o anfiteatro do parque. Tudo isso sugeria para mim que o assassino era alguém da região, com conhecimento da área. Fiz minha apresentação em uma grande sala de treinamento no departamento do xerife de Marin County. As cadeiras foram organizadas em semicírculo, como em um auditório para palestras de medicina. Das 50 ou 60 pessoas na sala, cerca de 10 eram agentes do FBI, e as demais, policiais e detetives. Noti Ambacado de Cabicas Grisalhas Entre Os presentes. Veteranos experientes tinham retornado de suas aposentadorias para ajudar a capturar esse cara. A primeira coisa que fiz foi contestar o perfil que já havia sido apresentado. Não acreditava que estivéssemos lidando com um tipo bonito, charmoso e sofisticado. As facadas múltiplas e os ataques repentinos e intensos pelas costas sugeriam que se tratava de um tipo asocial, mas não necessariamente antissocial, que seria reservado, inseguro e incapaz de travar conversas com suas vítimas, desenvolver uma frase decente, ou enrolar, persuadir, e tampouco enganá-las para que fizessem o que ele quisesse. Todas as suas vítimas tinham bom porte físico. O ataque surpresa era uma indicação clara de que ele só conseguia controlar as vítimas que escolhia quando as atacava antes que pudessem reagir. Esses não eram os tipos de crimes cometidos por alguém que conhecia as vítimas. Todas as cenas eram reservadas e escondidas, e isso significava que o assassino essencialmente dispunha do tempo que desejasse para realizar sua fantasia com cada uma delas. Mesmo assim, achava necessário que fosse um ataque surpresa. Não havia sinais de estupro, apenas de manuseamento dos corpos depois da morte das vítimas. Os crimes provavelmente envolviam masturbação, mas não penetração. As vítimas pertenciam a uma ampla faixa etária e a uma variedade de tipos físicos, ao contrário daquelas de um assassino loquaz e sofisticado, como Ted Bundy, cuja maioria das vítimas se encaixava em uma única descrição. Mulheres bonitas em idade universitária, com cabelos compridos e escuros partidos ao meio. O matador da trilha não tinha preferência alguma, como uma aranha que espera um inseto cair em sua teia. Disse para aquele grupo de policiais que esperava que o assassino tivesse um histórico complicado. Concordei com o capitão Gaddini que ele provavelmente passará algum tempo preso. Seus antecedentes criminais talvez envolvessem estupros ou, provavelmente, tentativas de estupro, mas nenhum assassinato antes daquela série. Haveria alguma estresser desencadient antes de os assassinatos concurrem. Eu certamente esperava que ele fosse branco, já que todas as vítimas eram, e imaginava que trabalhasse como operário, no setor mecânico ou industrial. Por causa da eficiência dos assassinatos e de seu sucesso em escapar da polícia até aquele momento, imaginei que ele tivesse cerca de 35 anos. Também imaginei que seria bem esperto. Se medissem seu QI algum dia, o resultado seria bem acima do normal. E, se pesquisassem seu passado, encontrariam um histórico de urinar na cama, provocar incêndios e cometer crueldade com animais, ou pelo menos duas dessas três características. Mais uma coisa, falei, depois de um longo silêncio, o assassino terá um distúrbio de fala. As expressões e a linguagem corporal das pessoas na sala eram evidentes. Eles enfim expressavam o que provavelmente se passava na cabeça de cada um desde o começo da palestra. Esse cara só pode estar de sacanagem. Por que acha isso? Perguntou um policial, em tom sarcástico. Acha que a guerra casu aquilas façadas? Ele sorriu, orgulhoso por sua descoberta de um novo método de homicídio. Expliquei que não, que se tratava de uma combinação de raciocínio indutivo e dedutivo, considerando basicamente todos os outros fatores dos casos, todos aqueles que eu já tinha explicado. Os locais reservados onde ele provavelmente não encontraria mais ninguém, o fato de que nenhuma das vítimas tinha sido abordada em meio a uma multidão ou enganada para que o seguisse, o fato de que ele acreditava precisar de um ataque surpresa, mesmo no meio do nada. Tudo isso me dizia que estávamos lidando com alguém com algum distúrbio que o constrangia ou envergonhava. Sobrepujar uma vítima de surpresa e ser capaz de dominá-la e controlá-la era sua maneira de superar essa dificuldade. Admiti, no entanto, que ele poderia ter outro tipo de doença ou deficiência.
Em termos psicológicos ou comportamentais, poderia ser um indivíduo muito feio, com cicatrizes bem aparentes de acne, pólio, sem um membro, ou algo assim. Mas, pelo tipo de ataque que vimos, tínhamos que descartar a possibilidade da falta de um membro ou de alguma condição verdadeiramente incapacitante. E, com tantas testemunhas e pessoas nos parques nos horários em que os assassinatos haviam sido cometidos, provavelmente teríamos ouvido algum relato se ele tivesse uma desfiguração óbvia. Por outro lado, um distúrbio de fala seria algo de que o assassino poderia sentir vergonha ou desconforto a ponto de limitar suas relações sociais normais, mas que não chamaria atenção em meio a uma multidão. Ninguém saberia de nada até que ele abrisse a boca. Dar esse tipo de orientação a uma sala cheia de policiais experientes com muito a perder e com a imprensa e o público na cola é certamente uma situação apavorante. É o tipo de cenário que gosto de armar para as pessoas que interrogo, mas que prefiro evitar para mim mesmo. Só que é impossível evitar por completo. Com frequência somos assombrados pelo pensamento tão claramente articulado por um dos detetives presentes naquela tarde. E se você estiver errado, Douglas? Posso estar errado a respeito de algumas coisas, admiti, com o máximo de sinceridade possível. Posso ter errado a idade. Posso ter errado a ocupação ou o QI dele. Mas certamente não errei a raça e o sexo, e não errei o fato de que ele é um operário. E, nesse caso em particular, não errei que ele tem algum defeito que realmente o incomoda. Talvez não seja um distúrbio de fala, mas acho que é. Ao terminar, não sabia se tinha conseguido realmente causar um impacto e se eles haviam absorvido o que falei. Mas um policial me procurou depois e disse: "Não sei se você está certo ou errado, John, mas pelo menos você deu algum direcionamento à investigação." É sempre bom ouvir esse tipo de coisa, mas costumo manter um pé atrás até descobrir o que a investigação realmente vai revelar. Voltei para Quantico, e a equipe colaborativa do Departamento do Xerife e da Polícia da Bahia de São Francisco prosseguiu com o trabalho. No dia 29 de março, o assassino ataque novamente, baleando jovem casal no Parque Estadual Henry Cowell Redwoods, Perto de Santa Cruz. Quando ele falou para Ellen Marie Hansen, uma jovem de 20 anos no segundo ano da Universidade da Califórnia, em Davis, que a estupraria, ela protestou, e ele disparou o revólver calibre .38, matando-a na hora e ferindo gravemente Steven Aertley, que ele abandonou no local, acreditando estar morto. Mas Aertley foi capaz de oferecer uma descrição parcial de um homem com dentes tortos e amarelados. A polícia juntou essa informação aos depoimentos de outras testemunhas oculares e conseguiu ligar o homem a um modelo de carro estrangeiro antigo e vermelho, possivelmente um Fiat, mas, outra vez, essa descrição variava bastante em comparação às anteriores. Hartle acreditava que o sujeito tinha entre 50 e 60 anos e era calvo. Testes balísticos ligaram os tiros desse incidente aos assassinatos anteriores do matador da trilha. No dia 1 de maio, uma jovem loira e bonita de 20 anos chamada Heather Roxane Skaggs desapareceu. Ela estudava em uma escola técnica de artes gráficas em São José, e seu namorado, sua mãe e sua colega de quarto lembraram que Heather dissera que se encontraria com um professor de desenho industrial da escola chamado David Carpenter, que havia combinado de levá-la para comprar o carro de um amigo. Carpenter tinha 50 anos, o que era incomum em um crime daquele tipo. Dali em diante, as coisas começaram a se encaixar e o cerco foi se fechando. Carpenter dirigia um Fiat vermelho com um escapamento amassado. Esse último detalhe era uma informação retida, que a polícia não tinha revelado. David Carpenter deveria ter sido identificado e capturado antes do que realmente foi. Mas a verdade é que ele deu muita sorte, além de ter envolvido muitas jurisdições policiais diferentes em seus casos, o que complicava a caçada. Ele tinha uma ficha prisional por crimes sexuais. Ironicamente, o fato de ter sido solto pelo estado da Califórnia para cumprir pena federal fizera com que ele não estivesse cadastrado como agressor sexual nos registros estaduais de condicional. Embora estivesse solto, continuava tecnicamente sob a custódia federal. E assim escapou por entre os dedos da lei. Outra ironia era que Carpenter e sua segunda vítima, Barbara Schwartz, em cuja cena do crime seus óculos haviam sido encontrados, frequentavam o mesmo oftalmologista. Infelizmente, o médico não tinha visto o panfleto distribuído pelo departamento do xerife. Outras testemunhas se apresentaram, entre elas uma mulher mais velha que havia reconhecido o retrato falado na televisão e dissera que ele fora comissário em um navio que ela e os filhos haviam pegado para o Japão 20 anos antes. O homem lhe causará arrepios, por ter dado atenção inadequada à sua filha mais nova. E Peter Beres, o gerente da agência de Daly City do Banco Glen Park Continental Savings and Loan, lembrou-se da jovem bonita, sensível e confiável que trabalhará como caixa durante meio expediente, a estudante de ensino médio Ana Kelly Menjivar, que havia desaparecido no fim de dezembro do ano anterior. Embora seu caso não tivesse sido ligado anteriormente aos homicídios do matador da trilha, seu corpo também fora encontrado no parque do Monte Tamalpais. Beres se lembrou do quão gentil e simpática Ana havia sido com um cliente muito gago que ele descobriu mais tarde ter sido preso em 1960 por atacar uma jovem em um lugar chamado Presídio, a base do exército no lado norte de São Francisco. A polícia de San José e o FBI colocaram Carpenter sob vigilância e acabaram prendendo o homem. Descobriram que ele tivera uma mãe dominadora e fisicamente abusiva, fora uma criança com inteligência muito acima do normal que era alvo de zombarias por causa de seu caso grave de gagueira. Durante a infância, ele também molhava cronicamente a cama e maltratava animais. Na vida adulta, o ressentimento e a frustração haviam se transformado em surtos de raiva imprevisíveis e violentos, e em um impulso sexual aparentemente insaciável. O primeiro crime pelo qual foi capturado e cumpriu pena, o ataque a uma mulher com uma faca e um martelo no presídio, ocorrerá após o nascimento de um filho em um casamento já problemático. A vítima afirmou que, durante a agressão brutal e também logo antes, a gagueira terrível de Carpenter havia cessado.
Por conta da grande quantidade de pedidos feitos por formandos da Academia Nacional, a partir de 1978, o diretor do FBI, William Webster, aprovou que instrutores de ciência comportamental oferecessem consultas de análises psicológicas. No inicio dos anos 1980, o cervico já havia esse tornado extremamente popular. Eu estava lidando com casos em tempo integral, e instrutores como Bob Hessler e Roy Azelwood ofereciam consultas sempre que os horários entre as aulas permitiam. Mas, apesar de estarmos confiantes com o que fazíamos e com os resultados que acreditávamos estar alcançando, ninguém no topo tinha certeza de que aquele uso de recursos e de mão de obra era eficiente. Portanto, em 1981, a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional do FBI, então liderada por Howard Tetten, que fora transferido da Unidade de Ciência Comportamental, realizou o primeiro estudo aprofundado de custo-benefício do que, na época, ainda era chamado de Programa de Análise de Perfil Psicológico. Tetten, cujas consultas informais haviam criado o programa quase que por acidente, interessou-se em saber se ele realmente estava surtindo algum efeito e se o escritório central o levaria adiante. Um questionário foi desenvolvido e enviado para nossos clientes, oficiais e detetives de qualquer agência executora da lei que tivesse usado nossos serviços de análise de perfil. Isso incluía departamentos de polícia municipais, distritais e estaduais, escritórios regionais do FBI, polícias rodoviárias e agências de investigação estaduais. Embora a maioria das solicitações estivessem ligadas a investigações de homicídios, a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento também reuniu dados a respeito de nossas consultas em casos de estupro, sequestro, extorsão, ameaça, abuso de menores, situações envolvendo reféns e determinações de mortes acidentais e suicídios. A análise de perfis ainda era um conceito vago e de difícil avaliação para várias pessoas dentro do FBI. Muitos a consideravam bruxaria ou magia negra, e havia ainda quem dissesse que era uma atividade de fachada. Portanto, sabíamos que, a não ser que o estudo demonstrasse fortes e verificáveis taxas de sucesso, todo o lado da unidade de ciência comportamental que não envolvia salas de aula poderia ir por água abaixo. Por isso, ficamos gratos e aliviados quando a análise chegou, em dezembro de 1981. Investigadores de todo o país nos defenderam entusiasticamente, pedindo que o programa fosse mantido. O último parágrafo da carta explicativa do relatório dizia tudo. Esta avaliação revela que o programa é mais bem-sucedido do que qualquer um de nós jamais poderia ter imaginado. A unidade de ciência comportamental deve ser parabenizada por seu trabalho exemplar. De maneira geral, os detetives concordaram que éramos mais úteis em refinar listas de suspeitos e dar um foco maior às investigações. Um dos exemplos disso foi o assassinato brutal e terrivelmente gratuito de Francine Alveson no Bronx em outubro de 1979, perto de alguns dos locais onde David Berkowitz fizera suas caçadas. De fato, o Departamento de Polícia de Nova York estava preocupado que um devoto do filho de Sam estivesse usando seu herói como inspiração. Falamos sobre esse caso nas aulas em Quântico porque ele é um ótimo exemplo de como traçar um perfil e como a polícia pode utilizá-lo para dar prosseguimento a um caso intrigante que já estava sem resolução havia muito tempo. Francine Alveson tinha 26 anos e trabalhava como professora de crianças com deficiência em uma creche. Com 40 quilos e menos de 1,50 metros, ela despertava uma rara empatia e sensibilidade em seus alunos, já que também tinha uma deficiência leve, cifoescoliose, ou curvatura da espinha dorsal. Tímida e pouco sociável, morava com os pais no conjunto habitacional Pelham Park House. Ela saiu para trabalhar, como de costume, às 6:30 da manhã. Por volta das 8h20, um garoto de 15 anos, que também morava no prédio, encontrou a carteira dela no vão da escada, entre o terceiro e o quarto andares. Ele não tinha tempo de resolver a questão da carteira perdida sem chegar atrasado à escola, então aguardou até voltar para casa, na hora do almoço, quando a entregou para o pai. Ele foi até o apartamento dos Alveson pouco depois das 3 da tarde e deixou o objeto com a mãe de Francine, que ligou para a creche a fim de avisar a filha que sua carteira havia sido encontrada. Ao receber a notícia de que ela não aparecerá para trabalhar aquele dia, a senhora Alveson ficou imediatamente preocupada e se reuniu com a outra filha e a vizinha para começar a procurar pelo edifício. No telhado, no topo da escada, elas se depararam com uma cena de absoluto horror. O corpo nu de Francine, com traumas por ação contundente, havia sido espancado de maneira tão severa que o médico legista descobriu, mais tarde, que a mandíbula, o nariz e os ossos malares estavam fraturados, e seus dentes tinham se soltado. Ela jazia estirada com braços e pernas estendidos, amarrada pelos pulsos e tornozelos com o cinto e a meia calça que havia usado, embora o médico legista tenha determinado que isso aconteceu depois da morte, assim como a extirpação de seus mamilos, que estavam posicionados sobre o tórax. A calcinha fora colocada no rosto, para encobri-lo, e havia marcas de mordidas nas coxas e nos joelhos. As diversas lacerações pelo corpo, todas rasas, sugeriam um pequeno canivete. Seu guarda-chuva e sua caneta haviam sido inseridos à força na vagina, e seu pente havia sido colocado em cima dos pelos pubianos. Os brincos haviam sido deixados no chão de maneira simétrica, um de cada lado da cabeça. Determinou-se que a causa da morte havia sido estrangulamento por garrote, usando a alça da própria bolsa da vítima. O assassino escrevera: "Vocês não podem me deter na coxa e vão se fuder na barriga", usando a mesma caneta que fora inserida na vagina da mulher. Outro detalhe significativo da cena do crime era que o assassino havia defecado perto do corpo e coberto seus excrementos com algumas peças de roupa de Francine. Uma das coisas que a senhora Alveson revelou para a polícia foi que um pingente de ouro no formato da letra hebraica Shai, que deveria trazer sorte, havia sumido do pescoço da filha. Quando a mãe descreveu o formato do pingente, os detetives se deram conta de que o corpo havia sido posicionado cerimoniosamente em uma tentativa de replicá-lo. Rastros de sêmen foram encontrados no corpo dela, mas a análise de DNA ainda era desconhecida para a ciência forense em 1979.
Não havia ferimentos de defesa nas mãos dela, nem rastros de sangue ou fragmentos de pele sob suas unhas, o que sugeria que não houvera resistência. A única evidência forense tangível havia sido um único fio de cabelo negroide, encontrado no corpo durante a autópsia. Ao examinarem a cena do crime e estabelecerem os fatos conhecidos, os detetives determinaram que o ataque inicial havia ocorrido enquanto Francine descia a escada. Depois de ser espancada até desmaiar, foi carregada para o terraço. A autópsia indicou que ela não havia sido estuprada. Por sua terrível natureza, o caso atraiu enorme atenção do público e cobertura midiática. Uma força-tarefa policial com 26 detetives foi formada, responsável pelo interrogatório de mais de 2.000 possíveis testemunhas e suspeitos e pela conferência de todos os agressores sexuais conhecidos na região metropolitana de Nova York. Mas, depois de um mês, a investigação não parecia estar indo a lugar algum. Pensando que não haveria mal em pedir uma segunda opinião, o detetive do Departamento de Habitação de Nova York, Tom Foley, e o tenente Joe D'Amico entraram em contato conosco em Quantico. Eles nos visitaram, trazendo arquivos e relatórios, fotos da cena do crime e protocolos da autópsia. Roy Hazelwood, Dick Out, Tony Hyder, que mais tarde se tornaria diretor da Unidade de Ciência Comportamental, e eu nos reunimos com eles na sala de jantar executiva. Depois de revisar todas as evidências e os materiais do caso, e de tentar me colocar no lugar tanto da vítima quanto do criminoso, tracei um perfil. Sugere que a polícia procurasse um homem branco de aparência comum, entre 25 e 35 anos, provavelmente 30, que pareceria um tanto desgrenhado, estaria desempregado, teria hábitos mais noturnos, moraria dentro de um raio de 800 metros do edifício com seus pais ou uma mulher mais velha da família. Seria solteiro e não teria relacionamento algum com mulheres ou amigos próximos, teria abandonado a escola ou faculdade, não teria experiência militar, teria baixa autoestima, não teria carro ou carteira de motorista, estaria ou teria estado em uma instituição psiquiátrica e tomaria medicamentos controlados, teria tentado suicídio por estrangulamento ou asfixia, não abusaria de drogas ou álcool e teria uma coleção enorme de pornografia de bondage e sadomasoquismo. Esse seria o seu primeiro assassinato e, na realidade, seu primeiro crime grave, mas não seria o último, a não ser que fosse capturado. Não precisam procurar muito longe por esse homicida, falei para os investigadores. Vocês, inclusive, já conversaram com ele. Eles já teriam entrevistado o assassino e seus familiares, visto que moravam na área. A polícia o consideraria cooperativo, talvez até demais. Talvez fosse ele quem os procurasse, inserindo-se na investigação para se certificar de que não fosse alcançado. Para muitas pessoas que não conheciam bem nossas técnicas, isso parecia não passar de um truque. Mas, se analisarmos metodicamente, podemos começar a compreender como chegamos a nossas impressões e recomendações. A primeira coisa que decidimos é que aquele havia sido um crime de oportunidade, um evento espontâneo. Os pais de Francine nos disseram que ela às vezes pegava o elevador e às vezes descia pela escada. Não havia como prever qual seria sua preferência em uma manhã qualquer. Se o assassino estivesse esperando por Francine na escada, talvez não tivesse topado com ela e, de qualquer maneira, provavelmente se depararia com outras pessoas antes. Tudo o que foi usado no ataque e no corpo da vítima pertencia a ela. O assassino não levou nada à cena do crime, talvez apenas um canivete. Ele não tinha armas ou acessórios para estupros. Não a havia seguido ou ido para o local com a intenção de cometer um crime. Isso, portanto, nos levou à seguinte conclusão. Se o sujeito desconhecido não visitará o edifício com a intenção de cometer o crime, ele provavelmente estava lá por outro motivo. E, para estar lá antes das 7 da manhã e encontrar Francine na escada, era provável que ele morasse no prédio, trabalhasse lá, ou conhecesse muito bem o local. Isso poderia significar que ele era um funcionário dos Correios, de uma empresa telefônica, ou da companhia de energia elétrica. Eu achava improvável, já que não tínhamos nenhum relato de testemunhas nesse sentido, e alguém nesse tipo de situação não poderia ter passado o tempo que ele claramente passou com ela. Depois do ataque inicial na escada, ele sabia que poderia levá-la até o terraço sem correr muito risco de ser interrompido. Além disso, como nenhuma pessoa no edifício viu nada nem ninguém fora do normal, ele provavelmente conseguia passar despercebido. Francine não gritou ou resistiu, então ela provavelmente o conhecia, pelo menos de vista, e ninguém tinha notado qualquer pessoa estranha ou ameaçadora entrando ou saindo do edifício aquela manhã. Por conta da natureza sexual do ataque, tínhamos quase certeza de que estávamos lidando com alguém da mesma faixa etária dela. Afirmamos que essa faixa variaria entre 25 e 35 anos, e provavelmente estaria bem no meio. Isso já me parecia o bastante para descartar o garoto de 15 anos que encontrara a carteira, assim como seu pai de 40 anos. Baseado em minha experiência, eu não conseguia imaginar alguém de tal idade tratando o corpo dela daquela maneira. Até Monte Rissel, um estuprador em série extremamente precoce, não havia se comportado assim. Esse tipo de fantasia sexual avançada levaria anos para ser desenvolvida. Além disso, o garoto de 15 anos era negro. Embora o exame do corpo tivesse revelado um fio de cabelo negroide, eu estava convencido de que estávamos lidando com um assassino branco. Era muito raro vermos esse tipo de crime cruzar fronteiras raciais, e, quando víamos, geralmente havia outras provas para substanciar isso. Não existia prova alguma nesse caso, e eu raramente, ou talvez nunca, tinha visto esse tipo de mutilação ser causada por um suspeito negro. Um ex-zelador negro do edifício, que nunca devolvera as chaves, era considerado um bom suspeito, mas eu também não achava que seria ele, por levar em conta esse comportamento e o fato de que alguns moradores certamente o teriam notado. Então a polícia queria saber como eu podia explicar aquele fio de cabelo que ligava o crime a um suspeito negro. Eu não podia, e isso me deixava um pouco desconfortável, mas ainda tinha certeza o suficiente para defender minha opinião. Aquele era um crime de alto risco, com uma vítima de baixo risco.
Ela não tinha namorado, nem era prostituta, usuária de drogas ou uma criança linda em um ambiente aberto. Tampouco estava em um bairro perigoso longe de casa. O edifício contava com mais ou menos 50% de moradores negros, 40% de brancos e 10% de latinos. Nenhum outro crime parecido havia sido denunciado no prédio ou em outro lugar do bairro. Qualquer outro criminoso poderia ter escolhido um local muito mais seguro para cometer um crime sexual. Juntando isso à falta de preparação anterior, tínhamos dados que sugeriam um criminoso desorganizado. Uma combinação de outros fatores, considerados juntos, me dava uma visão ainda mais clara do tipo de pessoa que havia assassinado Francine Alvezon. O criminoso tinha realizado mutilações sexuais terríveis e se masturbado sobre o corpo, mas não o penetrara. A penetração com o guarda-chuva e a caneta eram atos de substituição sexual. Claramente, o homem adulto que procurávamos era um indivíduo inseguro, sexualmente imaturo e desajustado. A masturbação sugeria que aquela era a realização de um tipo de ritual sobre o qual ele já fantasiava havia algum tempo. A fantasia masturbatória teria sido alimentada por pornografia de bondade e sadomasoquismo, que também eram marcas de homens sexualmente desajustados. É bom lembrar que ele a amarrou depois que ela já estava inconsciente ou morta. A escolha por uma vítima pequena e fisicamente frágil, que, mesmo assim, precisou ser atacada de surpresa e neutralizada rapidamente antes que ele conseguisse perpetrar suas fantasias violentas, só me confirmava isso. Se ele tivesse realizado seus atos sádicos em uma vítima viva e consciente, eu teria considerado outro tipo de personalidade. Mas, da maneira que era, ele teria muita dificuldade em manter relacionamentos com mulheres. Se namorasse, o que eu duvidava, procuraria parceiras muito mais jovens, as quais teria mais chances de dominar e controlar. O fato de que ele estava perambulando pelo prédio em um horário em que outras pessoas, como Francine, estavam indo trabalhar, indicava que não possuía um emprego em tempo integral. Se ele tivesse um trabalho, seria apenas de meio expediente, possivelmente à noite e com um salário baixo. A partir disso, concluí que ele não poderia morar sozinho. Ao contrário dos tipos de assassinos mais astutos, esse cara não seria inteiramente capaz de esconder dos outros sua esquisitice, e isso significava que ele não teria muitos amigos e não moraria com um colega de quarto. Provavelmente possuiria hábitos noturnos e não ligaria muito para a própria aparência. Como não moraria com amigos e não teria dinheiro para viver sozinho, ele moraria com os pais, ou, mais provavelmente, com um pai ou mãe divorciado ou com alguma mulher mais velha da família, como uma irmã ou tia. Ele não teria dinheiro para bancar as despesas de um carro, o que significaria que teria usado transporte público para chegar ao edifício, caminhado, ou que vivia lá. Eu não conseguia imaginá-lo pegando um ônibus para estar lá tão cedo, e isso me sugeria que ele moraria no edifício, ou, digamos, dentro de um raio de 800 metros dali. Além disso, havia o posicionamento dos vários objetos ritualísticos, os mamilos cortados, os brincos e a disposição do próprio corpo. Esse tipo de compulsão em meio ao frenesi de uma cena completamente desorganizada indicava que nossa presa teria graves problemas psicológicos e psiquiátricos. Eu esperava que ele estivesse tomando, ou pelo menos tivesse tomado, alguma medicação controlada. Isso, e o fato de que o crime havia ocorrido muito cedo, indicava que a pessoa não tinha um problema com álcool. Fosse qual fosse sua instabilidade ou psicose, ela estava piorando e teria se tornado perceptível para as pessoas ao seu redor. Tentativas prévias de suicídio, especialmente envolvendo asfixia, o método usado para matar Francine, eram bastante prováveis. Eu apostava que ele teria passado ou estivesse passando por tratamento numa instituição psiquiátrica. Por isso, rejeitei a possibilidade de ele ter experiência militar, e acreditava que teria abandonado a escola ou universidade e contaria com um histórico de ambições frustradas. Eu tinha bastante certeza de que aquele era o seu primeiro homicídio, mas, se ele conseguisse se safar, não seria o último. Eu não esperava que atacasse de novo imediatamente. Esse crime seria suficiente para que não agisse por semanas ou meses. Mas, quando as circunstâncias fossem favoráveis e uma vítima ocasional surgisse novamente, ele tornaria a atacar. As mensagens escritas no corpo me revelavam isso. O fato de ele ter colocado a vítima em uma posição degradante e ritualística me dizia que o assassino não sentia muito remorso pelo ato que cometeu. Se o corpo dela tivesse sido coberto, eu imaginaria que colocar sua calcinha no rosto seria um sinal de que ele sentia alguma culpa, ou queria preservar um pouco da dignidade dela, mas a exposição do corpo contradizia esse pressuposto. Portanto, o rosto coberto tinha mais a ver com a despersonalização e degradação dela do que com um ato de preocupação. É interessante notar, no entanto, que ele usou as roupas da vítima para cobrir suas próprias fezes. Se ele tivesse defecado na cena e deixado as fezes expostas, eu poderia interpretar isso como parte da sua fantasia ritualística ou mais um sinal de desprezo pela vítima em particular ou por mulheres em geral. Mas o fato de as ter coberto indicava que ele passou muito tempo lá e não teve aonde ir, ou que não conseguiu controlar seus nervos, ou as duas coisas. Com base em minha experiência, imaginei que sua incapacidade de conter as próprias fezes na cena do crime também podia ser consequência da medicação que tomava. Depois de receber o perfil que traçamos, a polícia voltou a analisar sua longa lista de suspeitos e interrogados. Eles descartaram um agressor sexual conhecido, que agora era casado e tinha filhos. A lista preliminar tinha 22 nomes, e, entre eles, um se destacava por se encaixar bastante no perfil. SCU nome era Carmine Calabro. Um ator branco de 30 anos que morava com o pai viúvo no prédio dos Alvezon, também no quarto andar. Ele não era casado, e aparentemente tinha dificuldade em manter relacionamentos com mulheres. Abandonara a escola e não tinha experiência militar. Quando a polícia vasculhou seu quarto, encontrou uma vasta coleção de pornografia bondage e sadomasoquista. Ele tinha um histórico de tentativas de suicídio por enforcamento e asfixia, tanto antes quanto depois do assassinato de Alvezon. Só que ele contava com um álibi. Como previ, a polícia havia interrogado seu pai,
assim como todos os outros moradores do prédio. O Sr. Calabro dissera que Carmine estava internado em um hospital psiquiátrico local, realizando tratamento para depressão. Por esse motivo, a polícia o desconsiderara antes. Mas, armados com um perfil, voltaram imediatamente a se concentrar nele e logo descobriram que a segurança da tal instituição psiquiátrica era muito fraca. Eles também conseguiram concluir que Carmine deixará o hospital sem receber alta, tinha simplesmente saído andando de lá, na noite anterior ao assassinato de Francine Alveson. Carmine Calabro havia sido preso 13 meses antes do assassinato, e a polícia fizera uma reprodução de sua arcada dentária. 3 dentistas forenses então confirmaram que seus dentes coincidiam com as marcas de mordida no corpo de Francine. Esta acabou sendo a prova central no julgamento. Calabro se declarou inocente, mas o julgamento o levou a uma condenação por homicídio e a uma sentença de 25 anos à prisão perpétua. O fio de cabelo negroide, aliás, acabou sendo irrelevante. O escritório do médico forense realizou um procedimento investigativo cuidadoso e descobriu que o saco mortuário usado para transportar o corpo de Francine Alveson para o necrotério havia sido usado previamente para uma vítima masculina negra, e não fora lavado direito entre um caso e outro. Esta é uma prova de como evidências forenses por si só podem ser enganosas. Quando não se encaixam na impressão geral do investigador sobre o caso, devem ser analisadas com muito cuidado antes de serem aceitas como provas. Esse caso foi muito gratificante para nós, e se tornou ainda mais gratificante porque conseguimos que as pessoas para quem trabalhávamos em Nova York, que são alguns dos mais proeminentes e sofisticados agentes da lei do mundo, passassem a acreditar no programa. Ao ser entrevistado para uma matéria sobre análise de perfis na Psychology Today, em abril de 1983, o tenente de Amico disse: "Eles foram tão precisos na descrição do cara que perguntei ao FBI por que não haviam nos dado o telefone do suspeito também." Depois da publicação do artigo, Calabro nos escreveu da unidade correcional de Clinton, em Dannemora, Nova York, embora seu nome ou o de Alveson não tivessem sido citados na matéria. Em uma carta desconexa e limitada gramatical e ortograficamente, ele fez comentários elogiosos sobre o FBI e o Departamento de Polícia de Nova York, reafirmou sua inocência, colocou-se no mesmo nível de David Berkowitz e George Metesky, o bombardeador maluco, e escreveu: "Não estou contradizendo o seu perfil do assassino nesse caso. Na verdade, em 2 aspectos. Acredito sinceramente que vocês estejam corretos." Ele também perguntou se tínhamos sido informados da presença de cabelo no corpo, o que poderia escusá-lo. Esta palavra é minha, não dele. Depois, curiosamente, passou a nos perguntar quando havíamos traçado o perfil e se já tínhamos todas as evidências quando o fizemos. Se fosse o caso, ele ficaria feliz em deixar o assunto para lá, mas, se não, voltaria a nos escrever. Pensei que essa carta seria uma abertura para Calabro permitir que nós o incluíssemos em nossos estudos. Portanto, em julho de 1983, Bill Agmayer e Rosane Russo, uma das primeiras agentes do sexo feminino da Unidade de Ciência Comportamental, foram até o presídio de Clinton para entrevistar Calabro. Eles o descreveram como um homem nervoso, porém educado e cooperativo, assim como havia sido com a polícia. Ele se concentrou muito no fato de que era inocente e em seu recurso que estava por vir, afirmando que fora condenado injustamente por causa de uma marca de mordida. Por isso, ele removerá todos os seus dentes, para que eles nunca mais possam me acusar de nada, e exibiu orgulhosamente a boca vazia. Fora isso, a entrevista havia sido uma versão requentada de sua carta, embora Agmayer e Russo tenham afirmado que o sujeito parecia muito interessado no que eles estavam fazendo e que não queria que fossem embora. Mesmo na prisão, ele continuava sendo um bicho do mato. Não tenho a menor dúvida de que Carmine Calabro seja profunda e psicologicamente perturbado. Nada a respeito do caso, do histórico, ou de nossa comunicação com ele indica qualquer proximidade com a normalidade. Apesar disso, ainda acredito que, como a maioria dos indivíduos perturbados, ele entendesse a diferença entre certo e errado. Ter fantasias bizarras e desequilibradas não é nenhum crime. Tomar a decisão consciente de realizá-las para o mal dos outros certamente é.